Espera um pouquinho, deixa a gente compartilhar. Que ele vai compartilhar aqui. Só uns 30 segundos. Muito boa tarde, ainda bom dia a você que está nos acompanhando, você internauta da página Se Liga Belo Jardim. Estamos começando mais um programa Se Liga na Notícia, um programa mais uma vez feito com muito carinho para você que nos acompanha, você que curte o Se Liga Belo Jardim. Vamos levar muita informação nesse sábado para você que está com a gente desde já. São 11 horas e 38 minutos, o programa está só começando e a gente vai dar início batendo um papo legal aqui com o vereador Pitomba da Lotação. Vamos conversar sobre os principais problemas da nossa cidade esta semana, os acontecimentos mais importantes de interesse da sociedade belo-jardinense. Na sequência, a gente vai conversar também com a professora Tatiana Valério, ela que é membro do GEADIP, um grupo especial de apoio à adoção do Vale do Ipojuca. Ela vai falar todos os detalhes, como é que funciona esse grupo, informações sobre a adoção, a parte jurídica, a parte psicológica. Fica ligado com a gente que você vai ficar por dentro de tudo sobre o tema adoção e também sobre o curso de Engenharia de Software do IFPE, o mais novo curso aqui do campus Belo Jardim. O programa está só começando, vamos ter ainda mais dois convidados, estamos aguardando eles chegarem, daqui a pouquinho a gente anuncia para você que está acompanhando o Se Liga na Notícia. Eu vou dar aqui o bom dia ao nosso primeiro entrevistado desta manhã, o vereador Pitomba da Lotação. Seja bem-vindo, meu amigo, ao programa Se Liga na Notícia. Bom dia, André, bom dia a todos da redação, bom dia a você que está nos assistindo pelo blog Se Liga. Primeiro, agradecer pelo convite e dizer a todos que estamos aqui à disposição para conversar e interagir com a população belo-jardinense. Tudo bem, Pitomba da Lotação, estamos só começando aqui a nossa entrevista. Eu queria começar falando com você a respeito do seu primeiro mandato aí como vereador. Fala um pouquinho aí do início, como foi que Pitomba começou aí na política e como foi aí o seu primeiro mandato como vereador. André, tudo começou, né, em 2008, quando eu tive a ideia de disputar a primeira eleição, como todos já sabem. Eu era militante, né, sempre gostei de política, sempre estive presente, né, em tudo que acontecia dentro da política de Belo Jardim, desde muito novo. Então tive a ideia, né, através junto com familiares e amigos, né, de sair como candidato em 2008, né, não pensei duas vezes, me filiei ao PTB. Obtive 237 votos, continuei trabalhando para ter uma segunda disputa em 2012, também pelo PTB, fui votado, e bem votado, onde obtive 872 votos, né, inclusive perdendo a oportunidade de ser eleito naquele momento por apenas 5 votos. Então isso fez com que a gente ficasse mais interessado, né, e sabendo que a população de Belo Jardim acreditava e confiava no nosso trabalho, e não foi à toa que em 2016 obtive 1.908 votos, me tornando o vereador mais votado de Belo Jardim, onde hoje exerço o mandato, né, vai fazer 3 anos de mandato, ainda resta 1 ano, venho trabalhando intensamente, mesmo com muita dificuldade. Hoje, como todos sabem, faço parte da oposição aqui em Belo Jardim, fazendo o meu trabalho com muita seriedade, cumprindo o meu papel, que é aquele de fiscalizador, né, de denunciar o que está errado e de fazer o que eu mais gosto, fazer o bem às pessoas, principalmente às pessoas mais carentes, com o meu trabalho social voltado principalmente para a área de esporte e para a área de saúde. Pitomba, a gente sabe que a função de um vereador é fiscalizar as execuções, as atividades do poder executivo e também, claro, propor projetos de lei, criar leis que possam beneficiar a sociedade. Essa semana nós tivemos aí uma notícia que saiu até na TV Jornal, a respeito aí da paralisação dos ônibus escolares aqui na cidade de Belo Jardim, os ônibus municipais escolares. Como é que você vê aí essa situação aí? Uma empresa terceirizada alega que não estava recebendo, os motoristas então paralisaram.
Como você vê toda essa situação aí, que no final, quem está sendo prejudicado são as crianças que muitas vezes não podem ir até a escola porque não tem condições de pagar um transporte, vem da zona rural, vem de bairros distantes. Como você vê essa situação que está acontecendo aí na educação em Belo Jardim? É lamentável, André, tudo isso que está acontecendo, né? A gente fica muito preocupado, várias pessoas nos procuram, né? A gente fazemos a nossa denúncia, não só eu, como principalmente todo o bloco da oposição, né? Aqui eu posso citar o nome de todos, né? Como todos já sabem, o vereador Giovanni Estrela, Nilton Senhorinho, Marco Buxudo, Bruno Galvão e Pitão da Votação. Isso é um bloco de oposição que está atento aos problemas da nossa cidade. E esse problema dos ônibus, né, onde houve a paralisação, eu até parabenizo e contem com o nosso apoio a todos os motoristas que estão sem receber. Eu acho que não é certo, né, você trabalhar e não receber, pois você precisa cumprir com os seus compromissos. E quem perde com isso é os alunos, né, as crianças, os pais, que fica em dúvida sem saber se vai ter aula. Muitas crianças aí, muitos alunos aí da zona rural, vários dias aí sem frequentar as escolas por falta de transporte. Tem essa empresa terceirizada, né, que inclusive o prefeito diz que efetuou o pagamento, né, e como é que efetuou o pagamento e então a empresa não pagou aos funcionários. Então o prefeito, como gestor, tem que tomar uma atitude, ver se de fato realmente para ver o que está acontecendo, para tomar uma providência. E caso for necessário mudar de empresa, se ele acha que ele está fazendo certo, prove isso. Quem tem que provar é o prefeito, porque fica esse disse-me disse, um diz que pagou, outro diz que não recebeu, e quem perde com isso é a população. Então a gente só tem a lamentar. Beleza, vereador. Fala um pouquinho aí sobre a questão de oposição, situação lá na Câmara dos Vereadores, porque muitas pessoas que estão em casa assistindo ali as sessões, a gente vê os comentários, a gente sabe que o ideal não seria situação oposição, seria o vereador do povo, o vereador que está ali para defender os interesses que são os melhores interesses para o povo. Do seu ponto de vista, é mais ou menos isso mesmo que tem que ser a política? O poder legislativo, ele tem que, quando o poder executivo acertar, elogiar, e quando errar, criticar? Não tenho dúvida, eu concordo plenamente. Eu acho que o papel do vereador é representar o povo, independente de sigla partidária, né? Eu acho que quando o vereador é eleito, ele foi eleito com o voto do povo, com o voto de confiança. Hoje nós temos uma minoria na Câmara, como todos sabem, apenas 5 vereadores contra 8. Quando eu ou qualquer outro vereador, seja da oposição ou da situação, apresenta um requerimento, né, onde solicita um calçamento, enfim, qualquer coisa, por mais simples que seja, é votado por unanimidade. E a 90% não é atendido pelo prefeito, mas é votado. Mas quando é um veto, que o prefeito manda vetar um projeto que nós, da oposição, apresenta para beneficiar a população, que chega lá na Câmara, que o prefeito manda vetar, aí todo mundo já sabe do resultado. Infelizmente é 8-5 e nós sempre perdemos. Na verdade, nós não perdemos. Quem perde com isso é a população. O vereador são instituições independentes, né? Nós somos eleitos, como eu falei no início, para representar verdadeiramente o povo, independente de sigla partidária. Então, a população está aí para analisar, acompanhar o seu vereador, saber se realmente ele está fazendo o seu verdadeiro papel. E eu só sei de uma coisa, André. Eu, particularmente, eu faço o meu. Eu voto do jeito que é para votar, do jeito que eu acho que é melhor para Belo Jardim. Agora, se outras pessoas não votam, né, ou deixam de votar por questões de perseguição, de ser prejudicado, de perder alguns benefícios, de ser cortado alguns acordos, aí eu não sei. Aí quem tem que analisar é a população. Eu sei que nós, vereadores da oposição, nós fazemos de fato o verdadeiro papel de um vereador, que é só cada um fiscalizar através das redes sociais, através das transmissões, inclusive do blog Se Liga, do Agreste TV e de todos que fazem a cobertura da Rádio Bituri, e também lá no plenário, olhando olhando no olho de cada vereador e vendo a posição de cada um. Então a gente percebe que o problema é mais sério do que a gente imagina, né? Tanto tem a função aí dos vereadores de fazerem a sua parte, de aprovarem aquilo que vem do executivo, independentemente de perseguição, de partido político, como também o executivo também tem que aprovar aquilo que vem dos vereadores,
com total isenção, né? E a gente sabe que muitas vezes essa não é a realidade. Então a gente torce para que a nossa política ela possa amadurecer, ela possa chegar em um nível maior, em um nível melhor de ética, de responsabilidade, onde os políticos possam olhar mais para o povo, para o bem maior que é a sociedade. É isso que a gente espera. Deveria, André, haver essa sintonia entre legislativo e executivo. Eu, como secretário, se eu fosse secretário da cidade, independente da pasta que eu exercesse, o que era que eu faria? Eu chamaria todos os vereadores, que seja da base da oposição, da situação, mostrasse o que é que o município tem a oferecer, as demandas, ver as demandas de cada um, ver o que se pode se fazer para atender cada um, independente de você ter acordo ou não com o prefeito. Eu acho que isso seria um papel fundamental de um secretário. Para você ter uma ideia, nenhum secretário desse atual governo teve a humildade de reunir os vereadores em bloco, né, seja da oposição e situação, para pelo menos conversar, mostrar a situação ao qual o município se encontra, o que pode se oferecer, o que pode se fazer, o que pode se atender, mas infelizmente a gente, como eu já falei, a gente tem muita dificuldade e vai continuar tendo até o final, mas falta um ano apenas, a gente espera que o povo de Belo Jardim abra o olho e vamos mudar para que Belo Jardim tome um rumo certo. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, vereador, a respeito da participação do prefeito aí em uma rádio essa semana aqui na cidade de Belo Jardim. Se você acompanhou essa entrevista, né, ele ligou para a rádio ali para se defender, para colocar o ponto de vista dele. Como você viu toda essa repercussão aí dessa entrevista? Na verdade, eu não me encontrava em Belo Jardim no momento da entrevista, né, do programa, a qual o gestor entrou ao vivo, mas logo à tarde me surpreendi quando eu vi os áudios, né, nos grupos de WhatsApp aqui em Belo Jardim, e depois conversando com várias pessoas, vi a repercussão, inclusive estive no mesmo dia na Vila Nova, lá em Vila Nova, onde fui parado, de repente tinha umas 20 a 25 pessoas do lado do carro conversando, perguntando o que aconteceu, todo mundo revoltado com a atitude do prefeito. Eu acho que o prefeito ele tem cometido algumas gafes aí, né? Eu sinceramente, eu não estou entendendo o que está passando pela cabeça do prefeito, as atitudes, a forma de se expressar diante da população. Antes dessa entrevista, inclusive, como todos sabem, gravou um vídeo aí, dando risada, né, fazendo ironia, né, com as pessoas. Engraçado, André, que quando eles falam em oposição, eles pensam que está falando apenas com os 5 vereadores ou com algum radialista e mais uns 10 seguidores aí de grupo político de Belo Jardim que não concordam com a gestão dele. Onde eu quero deixar bem claro aqui ao gestor e a todos que estão com ele, que a oposição em Belo Jardim hoje se torna em torno de 80% da população é oposição ao prefeito, porque não concorda com o governo que ele está fazendo aqui em Belo Jardim. Então, quando eles falam oposição, que ele diz que quer mostrar aí que uma pintura de uma praça ou uma reforma, enfim, é uma grande obra e que isso incomoda a oposição, ele está pensando que está falando apenas para os vereadores ou para alguns seguidores de alguns grupos políticos. Não, ele está falando para 80% no mínimo da população que hoje rejeita a gestão do prefeito Hélio dos Terrenos. Ok, a gente está aqui entrevistando o vereador Pitomba da Lotação aqui no programa Se Liga na Notícia, na página do Se Liga Belo Jardim. Eu peço que você que está nos acompanhando aí em todo lugar, vá compartilhando aí, não deixe de compartilhar a nossa live. Muita gente aqui participando conosco, a gente agradece de coração o seu carinho, o carinho da sua audiência. Olha, o Davi Silva por aqui, a Janaína de Brito, o Anderson participando aqui, mandando mensagem, o Adão Leite está em São Paulo aí acompanhando a nossa entrevista, vai compartilhando aí a nossa transmissão e vai ampliando aí o alcance do nosso programa Se Liga na Notícia. Só mais um minuto falando sobre a questão da participação do prefeito na rádio, André. Ele surpreendeu, né, inclusive o radialista, né, que ligou sem combinar. Então, eu já escutei várias vezes, não só Almir Cavalcante, como o próprio Josué Figueira, Laedson Silva, José Leite, enfim, todos os radialistas aqui, Ricardi, já convidaram ele para participar, para esclarecer alguns pontos, né, relacionados à gestão aqui em Belo Jardim. E ele nunca foi, né? Nunca esteve presente. Então está na hora, já que ele houve aquela discussão que ninguém entendeu nada na verdade, né? Foi até uma falta de educação
dele, porque ali parecia que ele era o entrevistador, né? Que era para ele ser entrevistado. Já que ele ia participar, no meu entendimento, ele teria que responder as perguntas do apresentador do programa. Ele tinha momento que ele fazia pergunta a Josué, enfim, ninguém entendeu nada, ele demonstrou ali muito nervosismo, mas tudo isso, eu tenho certeza que é baseado em números, né? A gente tem várias pesquisas internas aí, que hoje o prefeito Hélio dos Terrenos é terceiro colocado. Eu acredito hoje que, se a eleição fosse hoje, o prefeito não teria mais do que 8 mil votos. Então, para um prefeito que foi eleito há pouco mais de 2 anos atrás, menos de 3 anos, onde obteve 18.800 votos, e hoje, faltando apenas um ano para a eleição, e você, através de pesquisa que nós temos, e eles também têm, porque esse despreparo, esse desespero, esse nervosismo do prefeito e das pessoas que estão ao seu lado, não conseguir acertar essa gestão, é exatamente baseado nessa rejeição, que o povo não aprovou a gestão do prefeito Hélio. Então eu aconselho que ele, com mais tranquilidade, marque, seja na Rádio Bituri, na 104 FM ou na Itacaeté, numa rádio da cidade, atenda o convite dos locutores, participe 1 hora, 2 horas, 3 horas, se for possível, esclareça tudo que ele tem a esclarecer, agora respondendo as perguntas, né? Um respeitando o outro, porque daquele jeito ali ninguém entende nada, e isso demonstrou, mais uma vez eu digo, o nervosismo e a incapacidade do atual prefeito de gerar a nossa cidade. Talvez ele tenha até vontade de acertar, mas eu digo a ele que o tempo está passando, o tempo é muito pouco, a sua equipe, não vou dizer tudo, mas a grande maioria, acredito que não vem lhe ajudando, né? Então a gente vê aí toda semana trocando de secretário, os salários atrasados, faltando médico, enfim, Belo Jardim está na UTI, mas tenho certeza, Belo Jardinense, que ninguém vai morrer, né? Tem um ano, se tiver que usar aparelho, vai ter que usar, agora que no próximo ano é hora de pensar 2 vezes na hora que for escolher o seu representante aqui em Belo Jardim. O nosso diretor Fernando aqui está falando aqui nos bastidores que se o prefeito Hélio quiser vir aqui até o programa, Se Liga na Notícia, quiser participar aí no blog Se Liga Belo Jardim, está à disposição aí o blog, como também o programa, para a gente ouvir ele falar a respeito aí de todos os problemas e, claro, também dos seus projetos, ainda das suas ideias, até o final do seu mandato. Vereador, eu queria falar um pouquinho agora sobre saúde, né? Um tema também delicado e um tema muito importante. E a gente vem acompanhando que, durante essa gestão, muitas denúncias têm acontecido, muitos problemas no Hospital Júlio Alves de Lira. Parece que não tem solução à saúde de Belo Jardim. A gente também, ao mesmo tempo, sabe que a folha de pagamento em Belo Jardim da Prefeitura está inchada, está altíssima. Você acha que talvez o prefeito não consiga melhorar a saúde, porque isso passa muitas vezes pelo descontrole da gestão ali das contas, a máquina inchada, muitos empregos? Como você vê aí essa situação? Eu concordo plenamente que muitos empregos, né, foram dados em Belo Jardim pelo atual prefeito, principalmente no ano de 2018, no ano passado, né, acredito até para satisfazer algumas pessoas, para votar, inclusive, nos candidatos do atual prefeito. Então, a gente percebe que há um excesso, né, de contratos. Agora, o interessante é que, com toda a dificuldade, né, que ele tem, e está demonstrando isso de efetuar os pagamentos, quem tem cargo comissionado, quem ganha salário de 2, 3, 4, 5, 6 mil reais, não atrasa, né? Mas o pobre, o coitado que está lá ralando todo dia, indo cumprir os seus horários, ganhando apenas um salário mínimo, muitas vezes até menos do que isso, com teus descontos, e hoje tem pessoas aí que até com 5 meses de salário atrasado. Então, a gente fica muito triste com isso que está acontecendo. A saúde de Belo Jardim verdadeiramente continua na UTI, vários secretários já passaram, hoje tem o secretário Zé Pereira, que também acredito que não vai durar muito tempo, certo? Zé Pereira, não tenho dúvida que logo vai entregar o cargo, porque ele até agora não disse para que veio também, porque não melhorou nada, isso aí é a grande realidade. Então, a gente tem visitado, né, alguns postos de saúde aí fechando, nem todo mundo sabe, faltando remédio nas farmácias básicas. Enfim, então não melhorou nada. Então está na hora, Zé, de você voltar a assumir o seu papel, o seu cargo que o povo lhe deu. Deixa essa batata quente aí para o prefeito entregar uma pessoa que realmente possa fazer muito mais, muito melhor, porque acredito até que dá para fazer, mas eu acredito que o prefeito não tem boas intenções em você fazer um belo trabalho. Talvez você até tenha boa vontade,
mas não está tendo espaço, não está tendo oportunidade, e isso lhe desgasta muito, porque eu, como vereador da oposição, Zé Pereira, tenho ajudado muito você, tenho ajudado o prefeito, tenho ajudado a Secretaria de Saúde, porque o meu carro todo dia viaja para Arco Verde, para Caruaru, para Pesqueira, para Sanharó, inclusive, para Arco Verde, Garanhuns, levando doentes, pessoas para fazer exame, para buscar pessoas que, principalmente que ganharam neném, em Caruaru, na Fusan, quando liga para cá não tem carro para ir buscar, mas a gente sabe que tem muitos carros aí na garagem ganhando, sem trabalhar. Então, tire esses carros da garagem, Zé Pereira. Manda o povo ir trabalhar, tem pessoas aí ganhando 2, 3 mil contos, e você sabe que a gente tem conhecimento disso. Várias denúncias já foram feitas. Então, mostre que você veio para ficar. Mostre que você veio para ajudar na saúde de Belo Jardim. Agora, não permita que esse tipo de situação aconteça, onde você está se desgastando, aceitando o que vem determinado pela atual gestão. Então, está na hora de mudar. E eu acredito que vai mudar. Vereador, eu queria falar agora um pouquinho sobre os seus projetos. A gente sabe que você tem desenvolvido aí vários projetos pelo esporte da nossa cidade. Fala um pouquinho aí das áreas que você tem atuado, das comunidades aí que você tem ajudado nesta área do esporte. No esporte, André, como você já me conhece, né, eu sempre já participei de alguns programas esportivos, por 2 vezes inclusive. Eu, desde, acredito que 10 anos para cá, que venho sempre participando, né, dos eventos esportivos, colaborando, contribuindo, organizando, e me sinto muito feliz. O esporte envolve muita gente, satisfaz, né, tira a criançada aí do mundo ruim, e Belo Jardim hoje está muito forte no futsal, inclusive hoje tem um time da cidade, o Zenit da Coab 1, está disputando a final de um campeonato regional muito importante em Caruaru. Inclusive, vou marcar presença logo mais às 7 da noite lá no SESI de Caruaru e já aproveito e convido aí a população, os amantes de futsal, para ir prestigiar a equipe daqui da nossa cidade. Mandar um abraço aí para todos os 200. E dizer que o futebol em Belo Jardim ele é muito importante. Não só o futsal, mas o futebol de campo, né? O futebol de campo também que está sendo resgatado aí com o amigo Fabrício, com o Biscoito, como eu sempre gosto de citar, pessoas extremamente competentes, mas que infelizmente têm dificuldade, como o Jefferson também na Liga de Futsal, e onde vários campeonatos são disputados aí. Um fato lamentável, né, que eu não poderia deixar de esquecer, a falta de compromisso do atual governo com o esporte da nossa cidade. Hoje, há poucos dias aí, deixou de ser realizado um torneio início, que antecede o início do campeonato de futebol de campo, por causa de R$ 1.500. Então isso a gente ficou muito triste. Isso, mais de 400 pessoas envolvidas direta e indiretamente para participar do evento, e na sexta-feira, faltando 2 dias, tiveram a triste notícia, né, que a prefeitura não poderia repassar os R$ 1.500 e Fabrício teve que cancelar o evento. Mas o campeonato continuou, vai continuar, com apoio ou sem apoio da prefeitura. A gente está aí também para ajudar também. Eu venho ajudando aí várias equipes de futsal, a exemplo do Zenit e de outras que me procuram, que representam Belo Jardim, não só aqui na cidade, como também fora. Várias barrinhas de futebol. Hoje sou presidente do time de futebol do PSG da Raiz, que inclusive depende apenas de um próximo jogo para se classificar para a próxima fase do campeonato. De antemão quero mandar um abraço aí para todas as pessoas aí da Vila Raiz que estão nos assistindo. Enfim, a gente vem trabalhando intensamente. Eu estive em Brasília o ano passado, apresentei um projeto para conseguir a emenda parlamentar para se construir um ginásio poliesportivo em Belo Jardim aqui, que é de extrema importância. Já fiz essa solicitação, inclusive, na Câmara várias vezes, mas nunca fui atendido, né? Nunca foi nem começada a obra, então não fui atendido. Mas tive uma resposta positiva lá de Brasília. Estou indo novamente, agora no início do ano. Vou cobrar novamente e acredito e torço que em breve seja liberada alguma verba para que venha sendo destinada para construir um ginásio poliesportivo, que é muito importante, porque eu não concordo e não entendo como é que uma cidade do Porto de Belo Jardim, né, não tem um ginásio municipal, onde cidades pequenas aí ao nosso redor, tem delas que tem até 2 ginásios municipais. E Belo Jardim precisa, tem campeonatos importantes e muitas vezes as equipes não têm nem onde treinar sequer, tem que pagar para treinar, então nos colégios particulares. É verdade, Piton. Esse é um desejo aí de todo aquele que gosta do esporte em Belo Jardim. A gente vê que o esporte, o futsal, o futebol de campo está crescendo bastante aqui em nossa cidade. Então a gente já merece aí um ginásio poliesportivo municipal. Vereador, a gente quer agradecer de coração aí a sua participação aqui no Se Liga na Notícia. Antes de nós encerrarmos, de você agradecer, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o povo que está nos assistindo aí, para os eleitores que estão acompanhando o programa,
já visualizando as eleições de 2020. Falta ainda um ano, mas eu queria que você deixasse uma palavra, uma mensagem aí de conscientização para quem está nos acompanhando. Pois é, Belo Jardim, estou aqui, certo? Estou aqui esclarecendo, embora que o tempo foi pouco, sei que tem outros convidados aí para participar, mas tenho certeza que voltarei novamente, não só aqui no Blog Se Liga, mas em rádios, onde quer que seja, para esclarecer, fazer e mostrar que estou fazendo o meu verdadeiro papel. Tenho muita dificuldade, sou muito cobrado, mas sempre estou atento. Meu telefone continua sendo o mesmo, moro na mesma casa, trabalho aqui diariamente, aqui de frente à Casa de Saúde, inclusive onde tem um escritório, né? Na verdade é um segundo gabinete, sempre também na parte da manhã estou na Câmara para lhe atender, para conversar com você, para discutir os problemas de Belo Jardim. E lamentar e dizer que Belo Jardim está num momento muito difícil. 2020 está chegando, como falou o André, vai ter novas eleições, pensem direitinho, não vá pela emoção, vote na pessoa que você achar que verdadeiramente ama essa cidade, que tem um projeto para o povo, não um projeto pessoal. Então eu quero continuar contribuindo para Belo Jardim. Não fiz promessa para ser político eternamente. Estou exercendo um mandato que você me deu. Mas eu vou honrar esse mandato até 31 de dezembro de 2020. E se você achar que eu devo continuar por mais 4 anos, aí eu vou aceitar, vou agradecer novamente e vou trabalhar. Mas eu tenho fé em Deus e acredito que de 2021 a 2024 eu vou estar lá de uma pessoa, de um prefeito, não amigo meu, um amigo do povo de Belo Jardim que irá trabalhar, que irá estar com as portas abertas das secretarias para atender não só eu, para todos os vereadores, a população, para discutir os problemas e resolver aquilo que der para ser resolvido, pensando em você, que é o nosso habitante aqui da nossa cidade, cerca de 90 mil pessoas hoje vem sofrendo em todas as áreas. Até agora, infelizmente, o gestor não disse para que veio, o tempo é muito pouco, não dá tempo de fazer mais praticamente nada. Estamos chegando no final do ano, aí é férias, vem carnaval, depois vem São João, vem convenções, não dá tempo de fazer mais nada. Vamos ter que, como eu falei no início do programa, sei que estamos quase na UTI, mas não vamos precisar usar aparelho porque o tempo está terminando e tenho certeza que a partir de janeiro de 2021 as coisas vão melhorar e Belo Jardim vai voltar a sorrir porque você é merecedor disso. Valeu, vereador Pitomba da lotação aí. Obrigado mais uma vez aí pelo carinho das suas palavras, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite e ter participado aí do programa Se Liga na Notícia. Quero dizer que o programa Se Liga na Notícia, também como o blog Se Liga Belo Jardim, está sempre aí à sua disposição para esclarecer projetos, para trazer ideias, para conversar sobre os problemas na nossa cidade. Sinta-se sempre à vontade para estar junto conosco. Valeu, André. Agradeço pelo convite mais uma vez. Quero aqui mandar um abraço para minha família, né, para meus amigos, para todo o pessoal do bairro do Pontilhão, da Coab 1, povo da Raiz, povo da querida Serra do Vento, bairro de Santo Antônio. Enfim, são esses bairros, né, que a gente vem atuando com mais intensidade, mas tudo que eu peço, tudo que eu faço é para beneficiar Belo Jardim de uma forma geral, tanto na zona urbana, na cidade, como também na zona rural. Contem comigo, um abraço a todos e boa tarde. Essas foram as palavras aí do vereador Pitomba da lotação, nosso primeiro entrevistado desta manhã do programa Se Liga na Notícia. A gente vai chamar um intervalo rapidinho aí, 30 segundinhos, e a gente já volta com a nossa segunda entrevista desta manhã, conversando tudo sobre a adoção. Você tem vontade de adotar uma criança? Não sabe como? Quer receber uma orientação? Fica aí com a gente, que daqui a pouquinho a gente vai esclarecer tudo para você com a professora Tatiana Valério, que já está aqui conosco. Eu peço mais uma vez que você compartilhe o nosso programa, vai compartilhando aí nas redes sociais o Se Liga na Notícia. Em instantes eu volto com muito mais. Voltamos aqui com o Se Liga na Notícia, aqui na página do Se Liga Belo Jardim. Já está aqui ao meu lado a professora Tatiana Valério para bater um papo legal com a gente aqui sobre esse tema tão importante para a sociedade, o tema da adoção. Professora Tatiana, seja bem-vinda aqui ao Se Liga na Notícia. É um prazer poder recebê-la e poder conversar com a senhora. Pode chamar de senhora.
Eu que agradeço, André, o convite. Fiquei muito honrada em representar o GEADIP aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre adoção. Muito obrigada. Professora, eu queria começar falando. Eu falo professora porque, para quem não sabe, ela é minha professora. Ela dá aula de inglês no IF aqui em Belo Jardim. E ela é minha professora no curso que eu estou realizando lá no IF. Ótimo aluno, por sinal, bem dedicado. Estou dando um pouquinho de trabalho aí no inglês, né, professora? Que não é o meu forte, mas devagarinho a gente chega lá. Professora, a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre o ponto de vista jurídico e psicológico, a adoção. Queria que você explicasse esses dois pontos de vista para quem está nos acompanhando, para a gente entender o conceito de adoção. Pois não. Quando a gente pensa em adoção, né, do ponto de vista jurídico, ele reduz, digamos assim, essa ideia para que a gente possa entender que adotar é tornar filho através da lei, né? Então, a partir daquele momento, alguém que não tem nenhum vínculo com outra pessoa passa a ter esse vínculo jurídico e, obviamente, passa a ter um vínculo também psicológico, afetivo. Então, já para a psicologia, né, essa adoção não é apenas um ato jurídico, não é só o fato de você assinar um papel que transforma aquela pessoa no seu filho. Vai bem além disso, né? É exatamente você amar, é você cuidar, porque a filiação, ela acontece diariamente. Ela não acontece somente na hora que você vai lá e assina o papel. A gente costuma dizer, André, que para uma criança se tornar seu filho ou sua filha, ela precisa ser adotada. Mesmo que ela tenha nascido da sua barriga, ela só vai se tornar seu filho se você verdadeiramente adotá-la. Aquelas que não são adotadas pelos seus genitores são exatamente essas crianças que a gente vê que são abandonadas, negligenciadas. Quantas crianças vivem com os seus genitores na mesma casa, mas não têm afeto, não têm cuidado, não têm carinho, amor, e, portanto, do ponto de vista psicológico, elas não são filhas e filhos. Certo, professora. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão dos direitos, né? Um filho adotado, ele tem os mesmos direitos de um filho biológico aqui no Brasil? Sim, tem. Até 1988, né, antes da nossa Constituição Federal, havia uma distinção. Então, os filhos biológicos, eles tinham todos os direitos que hoje têm, mas os filhos adotivos não. Por exemplo, eles não tinham direito por exemplo, a herança e outros direitos mais. Com a Constituição Federal, isso veio igualar. Então, tanto faz ser filho biológico ou filho adotivo, a certidão de nascimento é a mesma, os direitos são totalmente garantidos, não havendo distinção, e ninguém pode fazer esse tipo de distinção. Posso contar uma historinha aqui, André? À vontade. Quando eu adotei a minha primeira filha, em 2003, eu não sabia nada de adoção, né? Então, eu fui fazer o registro da minha primeira filha, né? Você recebe a sentença da adoção e fui fazer o registro e paguei pela certidão de nascimento da minha filha, quando eu não deveria ter pago. Por quê? Porque para aquela criança, para minha filha, aquela era a primeira certidão de nascimento dela na nossa família. Então, as crianças que são adotivas, elas têm também esse direito de ter a sua certidão de nascimento garantida, gratuita, como qualquer cidadão brasileiro. Então, não tem essa de pagar porque é uma adoção. De forma alguma, os direitos são iguais, devem ser garantidos, não é? E toda criança, quando ela é adotada, aquela certidão que ela tinha antes, ela vai ser anulada. Perde todo o efeito, porque ela perde o laço que ela tinha com os seus genitores e um novo vínculo jurídico, afetivo e psicológico se constitui a partir da adoção. Certo, professora. Como é que funciona a questão assim, da criança estar apta a ser adotada? Quem define isso? Certo, veja só, a população às vezes tem um entendimento errado e acha que toda criança que está numa instituição acolhedora, que é como antigamente se chamavam, hoje a gente chama desse jeito e antes a gente chamava abrigo, né? São as casas de acolhida, as instituições acolhedoras. Nem todas as pessoas, nem todas as crianças e adolescentes que ali estão aptos para a adoção. As crianças, elas ficam aptas para a adoção quando seus processos são analisados e julgados,
o judiciário tem até 1 ano e meio para analisar isso e definir a situação da criança para ela não ficar como antigamente, que ficava anos e anos esquecida ali, e por isso a adoção não era promovida, nem tampouco a volta para a família biológica. Então, depois de analisado, o juiz, não é, promotores, a equipe multiprofissional, tanto do abrigo quanto da justiça, analisa isso e verifica realmente se a criança não tem condição de voltar para a sua família genitora, para a sua família biológica, aquela criança ela vai ser destituída do poder familiar, ou seja, os pais perdem totalmente o direito de ter aquelas crianças como seus filhos e elas passam a ficar sob os cuidados do Estado. São essas as crianças que vão para o Cadastro Nacional de Adoção. São essas que serão disponibilizadas por estarem aptas para se tornarem filhos e filhas de outras pessoas, né? Então, a adoção só pode ser feita com essas crianças que estão habilitadas, digamos assim, né, disponíveis para adoção e que estão no Cadastro Nacional. Fora disso, é uma prática ilegal e não pode acontecer. Professor, esse cadastro ele fica acessível para qualquer pessoa na internet? Como é? Fica. Quando você decide adotar, você deve procurar a vara de infância da sua cidade, faz um cadastro lá, participa de um curso de pretendentes e seu nome passa a figurar naquele cadastro. Do mesmo modo, existe o cadastro das crianças, né? Então, qualquer pessoa pode entrar no site do CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e pode ir lá olhar quais são as crianças que estão disponíveis hoje, muda constantemente, né? Por estado, você pode fazer a busca por estado, por cidade, por sexo, por idade da criança. E aqui em Pernambuco, a SEJA, que é a Comissão Judiciária de Adoção, ela disponibiliza mensalmente uma lista com todas as crianças e adolescentes que estão em Pernambuco e que estão aptos à adoção. Basta entrar no site do TJPE e acessar lá o link da SEJA. E lá você vai ver essa lista que você pode também consultar. Professor, existem 2 formas de adoção, aberta e fechada. Fala um pouquinho para a gente sobre esses 2 conceitos. Aqui no Brasil, a gente não tem essa prática da adoção aberta, né? Vários países, por exemplo, os Estados Unidos têm, mas aqui não. O que a gente tem é a adoção que precisa ser feita única e exclusivamente pelo judiciário. Então, como é que funciona? Você está habilitado. Então, o próprio cadastro, né, as próprias pessoas que trabalham na vara, elas vão fazer essa ligação entre você, por exemplo, se você é um pretendente à adoção e você deseja adotar uma criança de até 5 anos, e de repente aparece uma criança que tem 4 anos, por exemplo, ela está lá disponível para adoção. Então, eles cruzam esses dados, né? Até pouco tempo, esse cruzamento era feito de maneira individual, digamos assim, o servidor da vara que fazia isso, mas a partir de uma nova lei que foi aprovada recentemente, ela ainda está, as pessoas ainda estão fazendo curso para se apropriar melhor dela, eles tentam unificar isso e a promessa é que uma vez por dia esses 2 bancos de dados serão acionados e vão fazer essa busca de modo que as adoções, os encontros, não é, possam acontecer de forma mais efetiva e diariamente. Então, você só pode adotar através realmente da justiça. Você vai ser chamado, é aquela história que a gente diz, você vai receber o telefonema, né? Eu já recebi esse telefonema, é uma coisa assim emocionante, a gente está lá um belo dia, sem nem pensar em adoção, e o telefone toca e alguém diz, né? Olha, aqui é do fórum e a gente tem uma criança no seu perfil. Então, é uma alegria imensa e você tem a certeza de que está fazendo a coisa certa. Porque a gente também conhece casos, André, de pessoas que ficaram sabendo que tinha uma mulher grávida que queria doar o filho. Se você souber disso, avise a justiça. Qualquer pessoa precisa comunicar, porque essa mulher ela tem todo o direito de não ser julgada por não querer ficar com o seu filho, e essa criança vai ser encaminhada para
uma família que possa cuidar, possa amar e possa realmente ser pai e ser mãe, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque essas ofertas de crianças que acontecem à margem da lei são crimes, inclusive inafiançáveis. Então, você, no mínimo, vai ficar sem a criança, né? E a gente conhece vários casos que a pessoa ficou assim, muito envolvido e queria demais, não consegue administrar a ansiedade que tem e acaba fazendo uma besteira, né? Então, a gente, no GEADIP, e todos os grupos de apoio que nós temos no Brasil, que são mais de 180, a gente orienta as pessoas, quer adotar, procure um grupo de apoio à adoção para você ir aprendendo sobre isso e faça sua inscrição na vara de infância da sua cidade. Outra dúvida que as pessoas têm muito, ontem, inclusive, eu recebi um telefonema sobre isso. Uma pessoa de uma cidade querendo se cadastrar em outra porque achava que era mais fácil. O cadastro é nacional. Você vai se cadastrar na sua cidade e você vai fazer parte de um banco de dados nacional. Então, não precisa se cadastrar em outro lugar que não seja o seu domicílio. Então, quer dizer que mesmo que a pessoa faça uma doação para uma pessoa que ela conhece, que vê que tem boa intenção, que vai cuidar bem, se não passar pela justiça, não pode, não pode. A única maneira que os juízes vão conceder e vão permitir esse tipo de adoção é se for na família extensa. Por exemplo, uma tia, uma prima, parente até 4º grau pode fazer a adoção sem precisar estar nessa lista esperando o seu filho chegar ou sua filha. Ok, aí esse é o programa Se Liga na Notícia, conversando aqui com a professora Tatiana Valérios, tudo sobre o tema adoção. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre o curso de Engenharia de Software do IFPE Campus Belo Jardim. A gente pede que você vá compartilhando aí a live e vá ampliando aí a audiência do nosso programa. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, porque assim, as pessoas muitas vezes têm até o desejo, podem até ter a vontade de adotar uma criança, um adolescente, mas às vezes surge uma insegurança, quer saber quem são os pais da criança, quer saber as origens, a religião que ela foi ensinada, foi criada. É possível ter esse histórico aqui no Brasil? Sim, sim, é possível. Veja só, toda a história de toda criança, ela tem que ser diferente do que se pensava antigamente, né? As pessoas, quando adotavam, matavam logo a mãe na história, né? Então, não conheço, não sei, não vi. Então, hoje, o que a gente mais recomenda é que essa história dessa criança, ela precisa ser preservada. Até porque aquela história faz parte da criança. É óbvio que existem histórias que são bem dolorosas e que você não precisa ficar o tempo todo relembrando aquilo. A gente fala que a criança precisa saber da sua história para ela ressignificar, porque nós temos essa capacidade de ressignificar as coisas ruins que aconteceram conosco, né? Então, é super importante que a criança e o adolescente tenham essa oportunidade de ressignificar a sua história, para, a partir dessa ressignificação, conseguir construir uma nova etapa da sua história de vida, né? Algumas pessoas, André, como você disse, fica meio assim receoso, né? Será que eu vou adotar um adolescente, uma criança mais velha? Como é que vai ser isso? Veja só, as pessoas antigamente achavam que aquela criança, ela precisava ser um bebê para poder ser adotada, porque eu ia moldar a criança. Veja só, isso é falso. Por quê? Porque a gente se constrói dia após dia. Você não é o André que você era há 5 anos. Nem você será esse mesmo André daqui a 5 anos. Então, isso acontece com todos nós. A gente se constrói a cada dia. E, na verdade, quando as pessoas querem adotar um bebê, uma criança recém-nascida, é muitas vezes motivado pelo desejo de vivenciar aquilo que uma gestação não oportunizou. Então, ela quer trocar a fralda, ela quer dar mamadeira, nenhum problema com relação a isso. A única questão é, será que eu vou ter bebês recém-nascidos para todo mundo que quer adotar? Que perfil de criança é esse que nós temos hoje disponível para que as adoções aconteçam? Será que eu posso amar uma criança de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 12, de 13?
A gente tem um caso que é bem simbólico aqui em Pernambuco, que é o caso de William. O William foi adotado, faltando uma semana para completar 18 anos. E a história dele virou até um filme, de tão bem sucedida que foi a adoção. E nós conhecemos várias outras adoções. Recentemente, aqui em Caruaru, nós tivemos a adoção de uma adolescente também de 17 anos. Ela fez 17 anos no estágio de convivência com a família. Vou falar o nome da pessoa porque ela permite, que é Nayana. Ela adotou Nayonara com o seu esposo, com os seus outros filhos, e eles vivem super bem. Né? Temos também Luciana, que é daqui de Belo Jardim, Luciana Monteiro, adotou 3 crianças. Então, ela fez uma adoção de grupos de irmãos e uma adoção tardia. Então, você não vai ser pai ou mãe só se você adotar um bebê. Né? Tem gente que acha assim, será que ele vai me chamar de pai e de mãe? Chama sim. Chama, porque a gente tem vários casos de adoção bem-sucedida em que essas crianças, elas querem tudo. Tudo que elas querem é o quê? Ter um pai e uma mãe. Então, é totalmente possível, não precisa ter medo, não é? A gente só precisa se preparar para lidar com os desafios da maternagem e da paternagem, como os pais biológicos também precisam se preparar para enfrentar a adolescência, por exemplo, né, André? Isso, já que você falou aí de preparação, como é que funciona? Fala um pouquinho agora do grupo de estudo e apoio à adoção do Vale do Ipojuca. Bem, o GEADIP, ele começou a partir de um encontro, não é, de 3 amigas. Fomos eu, Auriane e Beth Lago, aqui de Belo Jardim, que a gente resolveu ir para um encontro nacional dos grupos de apoio, sem saber nada. Isso foi em 2008. Fomos lá, ficamos encantadas com essa possibilidade de levar conhecimento para as pessoas sobre adoção e de construir uma nova cultura sobre a adoção, porque para algumas pessoas a adoção ainda é um tema rodeado de mitos, de preconceito, e o papel do GEADIP é exatamente esse, é derrubar esses mitos, construir um novo conceito sobre a adoção, para que as pessoas entendam que a adoção ela é uma forma autêntica de ser pai, de ser mãe, de ser avô. Quem está nos assistindo agora, que é pai, que é mãe e que ama seus filhos, isso aconteceu porque você adotou seus filhos. Adotar é o quê? É cuidar, é amar, é aceitar o filho do jeito que ele é. Não é que a gente não pode querer que os nossos filhos sejam aquilo que a gente sonhou. Porque aí a gente vai acabar com os sonhos também dos nossos filhos, né? A gente precisa saber dar o apoio para que os nossos filhos sejam aquilo que eles querem, para que eles sejam felizes, né? Então, a gente, a partir de então, acho que desde 2010, que a gente faz o curso de preparação para pretendentes à adoção aqui em Belo Jardim, atendendo pessoas não só de Belo Jardim, mas de Pernambuco inteiro. Certo. Você que está nos assistindo aí no Se Liga Belo Jardim, quiser mandar alguma pergunta, esclarecer alguma coisa, pode mandar para a gente aqui pela rede social do Se Liga Belo Jardim. A Valdete aqui, ela comenta, excelentes seus esclarecimentos, Tati Valério. Valeu aí, Valdete, pela participação aí, pelo seu comentário aqui no Se Liga na Notícia. Professora, se eu quiser procurar o GEADIP, quiser me informar melhor, quiser me orientar, tenho vontade de adotar, como é que eu faço para entrar em contato com o grupo de estudo e apoio aí à adoção do Vale do Ipojuca? Certo, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, né? Você pode encontrar, por exemplo, o GEADIP através do Facebook, no @GEADIP Belo Jardim. Pode também entrar em contato através do meu perfil, Tati Valério. E, André, eu queria fazer um convite às pessoas, quem desejar participar do nosso curso de pretendentes, a gente vai realizar um curso agora no dia 8 e 9 de novembro, aqui em Belo Jardim. Então, se você quiser participar, só entrar em contato conosco para fazer a inscrição, que é gratuita. Todo o trabalho do GEADIP é feito por voluntários, né? A gente não cobra absolutamente nada para fazer esse trabalho com os pretendentes à adoção.
e você recebe o certificado e você vai levar isso para o fórum, para a vara da infância, porque é uma exigência legal fazer o curso. E aqui em Pernambuco, André, o GEADIP é o único grupo de apoio à adoção que tem autorização do Tribunal de Justiça de Pernambuco para realizar esse curso. Então, qualquer pessoa de Pernambuco pode realizar o curso conosco, leva a declaração e já vai fazer parte do seu processo de habilitação. Então, dia 8 e 9, a gente vai fazer o curso aqui em Belo Jardim, o 14º curso. Então, venha participar conosco. Não precisa já ter dado entrada na documentação na vara. Pode vir fazer o curso e depois leva a declaração para fazer esse curso, não é? E a gente atende pessoas do estado todo, né? Então, quer adotar, procure o caminho legal, porque nada mais tranquilo do que você olhar para seu filho e ele saber que ele não foi roubado de ninguém, porque infelizmente a gente sabe que no passado isso era uma prática criminosa, não é? De tirar crianças de pessoas pobres para dar a outras pessoas. Então, é isso que a gente quer combater. A gente quer que as coisas aconteçam de forma legal. Quando eu fiz a minha primeira adoção, André, ninguém sabia de nada aqui em Belo Jardim e as pessoas tratavam a adoção como se fosse assim, um segredo, né? E eu lembro que quando eu e meu marido Marcos, a gente disse às pessoas que tínhamos feito uma adoção, nossa casa parecia assim um lugar de peregrinação, porque iam muitas pessoas lá para saber o que a gente tinha feito, como a gente tinha feito, e chegavam pessoas que sugeriam que a gente fosse no cartório e adotasse como nossa filha. E a gente dizia, não, a gente não quer fazer isso, porque ela não nasceu da gente. A gente quer fazer o processo de adoção. Qual é o problema? Não existe nenhum problema. Ela não é menos nossa filha, né? Não, ao contrário, a gente fez a opção de amá-la, fez a opção de ser pai e ser mãe dela. Então, eu acho que isso é o que nos legitima a continuar fazendo um trabalho de credibilidade junto à população de Belo Jardim e de Pernambuco, né? Certo, aí a professora Tatiana Valério aqui no programa Se Liga na Notícia, esclarecendo aí os principais pontos sobre esse tema, um tema tão importante, o tema da adoção. Falar um pouquinho agora sobre o segundo tema. Mas antes eu queria convidar você e todo mundo que está nos assistindo a participar da terceira feijoada do GEADIP, que é um evento beneficente que nós vamos fazer amanhã lá no Solar dos Flamboyants, a partir das 11 horas. O ingresso custa apenas R$20. Vai ter música ao vivo, vai ter caipirinha, cama elástica para criança. E o objetivo desse evento que a gente está realizando amanhã é exatamente para angariar fundos, para a gente participar de uma capacitação que vai acontecer em Belém. E quando nós voltarmos, a gente vai passar tudo que a gente aprendeu para as pessoas que trabalham na rede de proteção à criança e o adolescente. Então, você indo para a feijoada vai estar ajudando a gente a promover esse curso aqui em Belo Jardim e para a região também. E aqui o ingresso para você ir amanhã, tá, André? Obrigado, professora. Obrigado de coração. Terceira feijoada GEADIP, horário 11 horas, lá no Solar dos Flamboyants. Tá certa a pronúncia, professora? Flamboyants. É isso aí. Ok. Vamos seguindo aqui, olha, manda uma mensagem aqui a Ana Lúcia também, olha, participando com a gente. As ideias transmitidas sobre a adoção tirou algumas dúvidas que eu tinha. Ela parabeniza aqui o projeto aí da professora Ana Lúcia. Tatiana. E Valdete também, que falou antes, né? Muito obrigada. Professora, vamos falar agora sobre o curso de Engenharia de Software. É um novo curso, uma novidade aqui do IFPE para Belo Jardim. Queria que você falasse um pouquinho aí. Há quanto tempo que esse curso está sendo oferecido aqui em nossa cidade? Bem, para mim é uma honra trabalhar no IFPE, Campus Belo Jardim, não é? É um sonho que eu acalentava desde que eu comecei a estudar ser professora, né? E para mim realmente é uma honra, eu amo trabalhar ali no IFPE. E o curso de Engenharia de Software, ele está funcionando, começou a funcionar aqui esse ano, né? Agora, a primeira turma entrou agora em agosto. Nós estamos com a primeira turma, da qual você faz parte, não é? O que muito nos alegra.
E nós sempre abrimos aí para 30 vagas, não é? Nós preenchemos todas as vagas. Algumas pessoas, infelizmente, ficaram de fora porque é um processo seletivo. E esse curso, ele começou agora, não é efetivamente com os alunos, mas é um curso que vinha sendo gestado há muito tempo, né? Primeiro ia ser Ciências da Computação, depois mudou para outros cursos, até que a gente chegou, né, nessa ideia de que realmente seria muito bom para a região se a gente tivesse um curso de engenharia de software. E hoje nós temos esse curso aqui, não é? Que aqui na região ele é o único e só traz muitas possibilidades, abre muitas portas, não é? Digamos assim, do ponto de vista não só da formação, se amplia o leque para a formação que a gente oferece no IFPE, mas o impacto real no comércio, nas indústrias, enfim, na área profissional das pessoas que aqui moram. Certo, professora. A senhora tem informações do próximo vestibular que vai contemplar esse curso? Sim, sim. A gente está com o prédio novo de informática, não é, sendo finalizado. Então, a gente fez a seleção agora, no meio do ano, e a próxima seleção também vai ser na segunda entrada em 2020. Então, quem quiser já vá se preparando, porque no meio do ano, em 2020, a gente vai ter o segundo vestibular para engenharia de software. Por enquanto, agora, a gente tem, né, as inscrições abertas para o vestibular dos demais cursos que a gente oferece no IF, né? De nível médio, a gente tem agropecuária, agroindústria, temos também informática, que os jovens que terminam o ensino médio, aliás, o 9º ano, podem fazer os cursos integrados, o ensino médio mais o curso técnico. Os cursos subsequentes que a gente oferece, que são os cursos para aquelas pessoas que já terminaram o ensino médio. Aí nós temos enfermagem, informática, agropecuária e agroindústria. E o curso superior que nós temos com o vestibular agora é a licenciatura em música. Então, só entra lá no site do IFPE, Campus Belo Jardim, e você vai acessar o edital e saber todas as informações sobre o processo seletivo. Certo, eu vou voltar aqui antes da gente encerrar a nossa entrevista, a gente já está chegando aqui ao final desse bate-papo. A Mari Lopes mandou uma mensagem aqui, mais uma vez falando sobre o tema da adoção. Ela disse que tentou adotar, fez um cadastro, mas demorou muito. Demorou muito, passaram anos, ela acabou engravidando. Demora, é normal essa demora? Sim, demora, mas eu queria explicar por que demora, né? Veja só. Normalmente, as pessoas, quando desejam adotar, foi aquilo que eu lhe disse. Querem uma criança até 1 ano, no máximo até 1 ano. O que é que a gente tem hoje, André? A gente tem o juiz, ele vai ter até 1 ano e meio para decidir se a criança volta para a família, ou se a criança vai para a adoção, ou se ele precisa de mais tempo para atuar naquele ciclo familiar, para ver como é que a situação se resolve. E as crianças não chegam recém-nascidas às instituições acolhedoras. Então, aquela criança vai crescendo. Não é o ideal, não. A gente combate isso. O ideal seria a criança entrou, está disponível para adoção, que ela vai imediatamente para uma família acolhedora, para uma família adotiva. Então, dependendo do perfil que a pessoa defina, se ela quiser um bebê até de 0 a 3 meses, que é uma coisa assim, é um perfil clássico, de 0 a 3 meses. Quais são as chances que essa pessoa tem de adotar uma criança de 0 a 3 meses, se a criança passa, no mínimo, 1 ano e meio para ter a sua situação resolvida? Então, é importante participar de um grupo de apoio à adoção, para a gente ir amadurecendo e, se for realmente possível, ampliar esse perfil. As pessoas que ampliam o perfil, que têm um perfil mais aberto, não estou dizendo que você vá lá e mude seu perfil, não, isso tem que ser uma coisa pensada, amadurecida. Mas nós temos vários casos em que a pessoa se habilitou e, como tinha um perfil mais amplo, aceitava grupos de irmãos, aceitava crianças maiores. 1 mês depois, ela já estava sendo contactada
Com menos de um mês, por exemplo, eu tenho um amigo em Caruaru, Davi, com menos de um mês, Felipe, que morava aqui também, com menos de um mês, começou a receber ligação de varas da infância do Brasil inteiro para adotar. Então, é importante também que as pessoas elas voltem à vara da infância para atualizar seus dados. Às vezes muda de telefone, isso já aconteceu aqui em Belo Jardim. Tentaram localizar um pretendente e a pessoa se mudou de telefone e não disse absolutamente nada. Chegou a vez dele, tinha uma criança disponível e ninguém conseguia contactar essa pessoa. E a criança não podia ficar esperando o tempo inteiro. Então, o que foi feito? Se chamou a próxima pessoa da fila. Então tá aí, esses são os esclarecimentos aqui da professora Tatiana. A gente agradece de coração pela participação dela aqui no Se Liga na Notícia. Foi uma entrevista muito bacana, muito esclarecedora. E a gente agradece por ela ter aceitado o nosso convite. E eu agradeço de coração também os ingressos para a terceira feijoada amanhã. Estarei lá participando, vai ser um prazer, vai ser uma honra. E obrigado de coração, professora, por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, André, Fernando, também muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom e, para mim, particularmente, falar sobre adoção é uma coisa que me estimula a falar cada vez mais, né? Quero agradecer imensamente a todos os voluntários do GEADIP ao longo desses 11 anos de existência do GEADIP, né? Muitas pessoas nos ajudam, até porque trabalho voluntário, você deve imaginar como é, né? A gente precisa de muitos braços para fazer com que as coisas aconteçam. Então, a gente agradece muito, não é? Todos os voluntários de hoje e de ontem que já passaram pelo GEADIP. Queria mais uma vez reforçar o convite. Amanhã a gente vai estar vendendo alguns poucos ingressos lá no Solar dos Flamboyants. Para quem ainda não teve a oportunidade de comprar, pode ir lá, que a gente vai ter o maior prazer de recebê-los e recebê-las. Valeu, professora Tatiana. A gente vai seguindo aqui o programa Se Liga na Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Débora Delicato, um assunto muito importante também sobre saúde. Daqui a pouquinho, doenças sexualmente transmissíveis, mês aí, Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, o câncer do colo do útero. Fica aí com a gente, não sai não, eu vou chamar o patrocinador aqui, o intervalo, e na sequência a gente volta com mais Se Liga na Notícia. Voltamos aqui com o Se Liga na Notícia, na página do Se Liga Belo Jardim, o blog número 1 da nossa cidade, com um programa aí que está bombando em audiência todos os sábados, levando muita informação, muita notícia para você que nos acompanha nas redes sociais. A gente vai aqui conversar agora com a Débora Delicato, já está aqui ao meu lado. Seja bem-vinda aqui, Débora, ao nosso programa para a gente bater um papo aí sobre saúde nesse mês de outubro, um mês tão importante aí para as mulheres. Verdade, André. Obrigada pelo convite, Fernando. André, é um prazer estar aqui falando sobre esse Outubro Rosa, falando um pouquinho sobre saúde, falando um pouquinho sobre o que é também a minha área, né? O Outubro Rosa, ele vem relembrar a gente a importância do combate e da nossa responsabilidade em relação ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero, né? Então, são duas doenças altamente evitáveis se a gente tiver algumas adesões, alguns hábitos diferenciados em relação à nossa rotina, à nossa saúde. E se a gente fizer a prevenção no termos de algumas coisas em relação ao câncer do colo do útero, por exemplo, a questão do uso do preservativo e a adesão ao exame de citologia, que é o exame de lâmina Papa-Nicolau, para reduzir ou para diagnosticar precocemente, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce é uma das formas também de prevenção, né? Porque a gente consegue fazer com que o índice de mortalidade ele diminua. A mesma coisa acontece com o câncer de mama. A gente consegue reduzir, André, em 95% o risco de morte por câncer de mama
se a gente tiver um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele é feito através do autoexame das mamas, mas que não tira a necessidade real da gente fazer a mamografia, que é um exame de imagem, que hoje a gente já tem a mamografia digital, que é muito menos dolorosa, né? Quem já teve a oportunidade, as mulheres que já estão acima dos 60 anos, que já fizeram mamografia, elas sabem que antigamente era bem mais doloroso. Hoje, realmente, pela questão da mamografia digital, uma mamografia até mais avançada em relação à visualização de alguns nódulos menores, a gente consegue ter menos dor. Então, a adesão até ao diagnóstico, a realização dos exames, eles facilita bastante. Né? Então, é bem importante que a gente tenha essa adesão e que a gente consiga aderir também aos hábitos mais saudáveis para que a gente consiga diminuir tanto a incidência em casos novos, como a questão da mortalidade. Certo, Débora. A gente sabe que essa campanha Outubro Rosa, ela não é, de certa forma, muito antiga, né? Eu acredito que não seja, que não faça muitos anos que existe essa campanha. Você tem mais ou menos uma ideia? Não, eu não sei quando foi que surgiu, mas ela tem cada vez mais com força, né? E as pessoas realmente estão aderindo, a gente vê globais aderindo, né? As pessoas estão cada vez mais incorporando essa real necessidade de prevenção. Né? Eu acho que não adianta a gente também estar divulgando tanto e não estar disponibilizando acesso a essas pessoas a fazerem os exames. Né? Tanto a rede do SUS como a rede particular. As pessoas têm que, na verdade, a gente só consegue fazer com que as pessoas elas se previnam se elas tiverem mudança de hábitos. Tanto em mudanças de hábitos no dia a dia, na saúde da própria pessoa, a presença de informações, por exemplo, programas como esses, programas como o que eu faço também dia de quinta-feira, a disponibilidade que a gente tem de estar na casa das pessoas, de estar no dia a dia das pessoas, informando de forma correta, de forma consciente, faz com que as pessoas elas mudem os hábitos. E a gente só tem prevenção se a gente tiver mudança de hábitos. Certo. Fala um pouquinho aí dos índices. Tem baixado, tem se mantido ali uma estabilidade ou tem aumentado mesmo com as campanhas que estão sendo feitas? Olha, as campanhas elas dão acesso ao diagnóstico precoce e a gente tendo acesso aos diagnósticos, os índices eles aumentam no diagnóstico, tá? A gente fica meio perdido em relação se realmente é um aumento ou realmente é uma questão ao acesso ao diagnóstico mais facilitado. Só para tu ter noção, André, segundo o INCA, a cada ano morrem 200 homens de câncer de mama no Brasil. E mulheres são 14 mil morrendo por ano. Isso é um índice assustador, né? É uma doença que ela pode ser hereditária. No caso do câncer de mama em homens, que existe, como eu falei aqui, ele está mais associado à questão hereditária, à genética. Né? Se eu tive histórico familiar, a possibilidade de eu desenvolver um câncer de mama, ele vai estar também associado. E os homens, normalmente, eles desenvolvem se ele tiver esse histórico familiar. Né? Nas mulheres, não. Nas mulheres, elas vão de acordo com o alto peso, a questão do uso de anticoncepcional, principalmente se forem altas dosagens, os hábitos de saúde física, as pessoas elas não têm mais tanta regularidade, principalmente mulheres acima dos 40 anos. Não tem tanta regularidade no exercício físico, né? Enfim, são várias coisas que podem, associadas, levar esse índice a aumentar. Tá? Ainda em relação ao câncer de mama, ele é o primeiro caso de morte em mulheres por câncer dentro do mundo, né? E as mulheres acima de 40 anos, elas são as mais acometidas, mas a gente tem que lembrar que justamente pela questão dos nossos hábitos, alguns índices eles têm diminuído na faixa etária. Então, a gente tem que estar ligado, sempre fazendo o autoexame. As mulheres, né? O autoexame ele é para ser feito, o autoexame das mamas. Ele tem que ser feito normalmente debaixo do chuveiro, com a mama ensaboada, sempre a mãozinha para trás da cabeça, apalpa um peito, a mãozinha na cabeça também, apalpa o peito direito. E na frente do espelho, né? Que aí a gente vai ver se tem alguma vermelhidão, o bico para dentro, se tem algum inchaço na mama. São coisas que são anormais. A gente precisa conhecer o nosso corpo para detectar o que é anormal, tanto na questão de mama como na questão vaginal, que aí a gente entraria para a questão do câncer do colo do útero, né? Algumas anormalidades que eles vêm apresentando. E a gente consegue detectar tanto a olho nu, né, em alguns momentos a olho nu, algumas alterações, se a gente conhecer o nosso corpo, mas que a gente precisa estar visitando os médicos para poder fazer um diagnóstico mais preciso, né, e aí iniciar algumas condutas de tratamento ou mais preventivas, para que a gente não tenha realmente o índice de mortalidade crescido. Né? A intenção é disponibilizar a prevenção, mas quando a gente já não consegue mais alcançar essa prevenção, que seja o tratamento menos agressivo e mais precoce possível. Isso, quando você fala aí de fatores de risco aí como
a questão da genética, a questão do histórico familiar é uma coisa que não tem como evitar, não é isso? E o ideal é, então, descobrir o mais cedo possível para já começar o tratamento. Isso. Assim, tem alguns dados que o Ministério preconiza, né? Tanto para a questão do câncer de mama, por exemplo. A mamografia é o padrão ouro para a detecção do câncer de mama, juntamente com o autoexame das mamas. O Ministério preconiza de 50 a 69 anos, a realização a cada 2 anos de uma mamografia. Isso já reduz em 20% a mortalidade de mulheres por câncer de mama. Não vai reduzir, André, o índice de diagnóstico. Né? A gente está proporcionando diagnóstico. A prevenção são outras coisas. A mamografia seria para a gente inserir, para diminuir os riscos de aquilo ali evoluir para uma morte por câncer de mama, né? Acima dos 40 anos, o Ministério fala 50, mas a gente já diz assim, acima dos 40, faça. E antes disso, faz um ultrassom. E sempre colocar na nossa rotina o autoexame, né? E aí a gente evitar cigarro, evitar bebidas alcoólicas, tentar ter uma adesão a alimentos mais saudáveis. A gente sabe que na nossa mesa hoje, a gente tem alimentos riquíssimos em hormônios, né? Então a gente tem comidas cheias de agrotóxicos, os enlatados, né? As verduras e as frutas enormes, porque aquilo ali são ricas em agrotóxicos, como a gente já falou aqui, e a questão do frango, né? O frango, ele é cultivado, ele nasceu e aí ele já começa com aquela bomba de hormônio para poder aquele frango se tornar logo de pintinho para frango na nossa mesa. Então a gente tem uma bomba de hormônios em relação a isso aí, fora os hábitos e a questão realmente do dia a dia da gente, né? Você também conhece as doenças sexualmente transmissíveis, não é isso? Isso. Você podia falar um pouquinho? Posso sim. Em relação, inclusive, ao câncer de colo do útero, ele vem através de uma doença sexualmente transmissível, de um vírus que é sexualmente transmissível, que é o HPV, papiloma vírus humano. A gente tem hoje a vacina, né, para o HPV. O HPV, ele tem um HPV de alto risco e baixo risco. O de baixo risco seria de baixo risco para desenvolver e evoluir para um câncer de colo do útero. O de alto risco seriam aqueles com mais facilidade, com mais probabilidade de, depois de que eu ser infectada e o meu corpo não conseguir debelar aquele vírus, eliminar aquele vírus sozinho, porque é o que acontece na maioria das pessoas que têm contato com o HPV. Então, esses de alto risco poderiam realmente evoluir para um câncer do colo do útero. Hoje, a vacina está disponível no SUS para meninas de 9 a 14 anos e meninos até 13 anos, né? E ela faz com que a gente tenha defesa para pelo menos 4 vírus. 2 que mais causam verrugas, que são esses de baixo risco, e 2 que mais podem causar o câncer do colo do útero, câncer de pênis, câncer de vagina, de vulva, do pênis, vagina, vulva ou colo do útero. Certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Prevenção seria o preservativo. Né? Existem algumas coisas que também podem estar associadas. Claro, se eu tiver uma outra doença sexualmente transmissível ou uma infecção sexualmente transmissível, porque nem tudo que eu contraio já vira uma doença inicialmente. Normalmente elas são de evolução muito lenta. São doenças muitas vezes assintomáticas, algumas infecções sexualmente transmissíveis. A gente pode trazer aqui, por exemplo, o HIV, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana, que é de fácil transmissão. Se o paciente se a pessoa de seu contato, ele tiver uma grande carga viral, uma grande quantidade de vírus circulante no organismo, pequenas quantidades de secreções que podem estar presentes tanto na cabeça do pênis. O homem, quando ele começa a ficar com o pênis ereto, quando ele começa a ficar excitado, ele começa a ter uma lubrificação no pênis para a questão mesmo do ato sexual, da penetração, ter aquela lubrificação. E aquela lubrificação, ela já é muito rica em vírus e bactérias se a pessoa for portador, né? Tanto do vírus do HIV, ou a gente pode trazer aqui a gonorreia, sífilis, que são por bactérias, né? E aí o que acontece? Em relação ao HIV, que é a minha paixão de falar, o HIV, eu pegando o HIV hoje numa relação sexual, né, me expondo ali e me contaminando com HIV, pode demorar de 8 a 10 anos para eu evoluir para a AIDS, que seria a doença. Nem todo mundo que é portador do vírus HIV é paciente doente de AIDS, né? A AIDS, ela vem através das doenças oportunistas, porque o HIV, o que é que ele faz no organismo da pessoa? Ele diminui a imunidade, né? Então, ele diminui as nossas saudades de defesa, deixando a gente muito vulnerável às infecções sexualmente transmissíveis, a algumas pneumonias, as infecções que se aproveitam da nossa imunidade baixa, né? Então, a gente tem várias manifestações
por outros tipos de doenças, e aí é quando a gente vê que o paciente está bem debilitado imunologicamente falando, e aí tudo nele se torna um pouco mais grave. Certo. Arthur, nosso diretor Fernando está por aqui. Se tiver alguma pergunta aí para fazer, tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade aqui para a gente fazer a Débora. Nosso Pode diretor falar, Fernando aqui Fernando. tem uma pergunta. Quer me dar? Toma aqui. Falar um pouco sobre o Certo. trabalho domiciliar. Mas antes dela entrar nesse assunto, deixa a gente concluir então aqui o assunto das doenças sexualmente transmissíveis. Daqui a pouco a gente vai para o trabalho domiciliar da Débora. Tu vai pensar em uma pergunta aí na área da sexualidade para a gente fazer aqui para a Débora. Eu vou perguntar ela aqui. O uso da camisinha é 100% eficaz para proteger ou tem alguma doença que mesmo com camisinha pode ser transmitida? Primeiro a gente tem que lembrar que a gente tem camisinha feminina, tem camisinha masculina. E a masculina a gente tem de 3 tamanhos, que é o PMG. Né? Isso vai de acordo com a grossura realmente do pênis. Quando a gente não tem essa consciência, a gente não consegue adaptar os hábitos de prevenção para as pessoas. Por quê? Se eu tiver um homem que tenha o pênis um pouco maior, um pouco mais grosso, e ele tentar colocar um preservativo do tamanho mais convencional, do mais que tem de distribuição no SUS, ele vai se sentir incomodado. Né? Então, a ereção, o tempo de ereção, o prazer que ele vai sentir diminui. Né? Tem homens que não querem usar preservativo, então aí a gente já tem que ver com as mulheres se elas podem aderir a esse uso do preservativo feminino, que também é de fácil colocação, que também é lubrificado, né? E a gente conseguiria ali ter um prazer protegido. Infelizmente, André, você perguntou em relação à prevenção de todo 100%. Não é 100%, porque a gente precisa da lubrificação associada para não ter risco de estourar. A gente precisa de um preservativo com uma boa validade, com um bom armazenamento, né? E a questão da colocação correta. Né? Se a gente não coloca corretamente, ou se ela está armazenada de forma errada, ou se a gente não tem uma boa lubrificação. Tem pessoas que, infelizmente, acham que vou colocar 2 preservativos porque minha proteção vai dobrar. Piora, né? Porque látex com látex, borracha com borracha, o risco de estourar é muito grande. Então, assim, eu acho que a prevenção ela se torna mais eficaz quando a gente tem mais informações. E a gente tem, por exemplo, o HPV, que a gente começou a falar aqui em relação ao câncer do colo do útero, que é um dos vírusinhos que podem evoluir para câncer do colo do útero ou verrugas genitais. Ele pode estar presente na parte dos pelos pubianos, locais onde o preservativo não protege. E aquela fricção, o atrito de pele, da pele com aquela área que está infectada pelo HPV, existe um risco de transmissão. Então, a gente pode cobrir o nosso prazer, mas não vai ser 100%. Tá? Não vai ser 100% de prevenção, não. Certo. Então você agora vai falar para a gente aí sobre o seu trabalho domiciliar, né? Fala um pouquinho aí como é, que tipo de trabalho é esse que você está realizando. Certo. Em relação ao atendimento domiciliar, antes de falar dele, eu quero falar um pouquinho também do que a gente realiza lá dentro da Diag Clean. Eu sou enfermeira, trabalho na Diag Clean. A minha área é mais a questão da citologia, que é um exame de lâmina, é o preventivo. As pessoas me conhecem muito pela questão de que a gente... Eu tento abordar muito com outras enfermeiras. É um exame próprio para enfermeira, é para enfermeiro fazer, enfermeiros e médicos. E eu tento dizer muito que a gente não vai ali avaliar apenas uma vagina. Né? A gente tem que avaliar o todo. Então, é todo o histórico daquela paciente, não apenas pegar, colocar o espéculo, que é um exame, às vezes, um pouco, que dá um pouco de constrangimento para a mulher. Então, a gente tem que ser um pouco mais além disso aí. Né? Vai o histórico, vai a questão da multiplicidade de parceiros, tem tantas coisas envolvidas em relação a um exame, não só a gente demorar 10, 15 minutos só com a paciente. É deixar ela realmente falar o que incomoda e o dia a dia dela para poder a gente associar algumas coisas, alguns hábitos diferenciados para que ela tenha uma melhor prevenção. E aí, em relação a outras coisas que a gente possibilita lá na clínica, são os atendimentos de múltiplos médicos, né? E alguns exames, tanto laboratoriais como exames de imagem. Aproveito para convidar o pessoal, dia 11 de novembro, a gente vai ter a mamografia, vai ter um café da manhã nesse dia também, com preços com descontos, né? A citologia também esse mês está com desconto e é bem importante que a gente faça. E aí, entrando para o atendimento domiciliar, o atendimento domiciliar que a gente realiza é com o Dr. Paulo Saraiva, é um médico dos velhinhos que o pessoal conhece muito, né? E a gente começou, ele fazia atendimento sozinho, como médico, e aí a gente viu a oportunidade da gente possibilitar algumas medicações, introdução de medicações e soros, e tantas outras coisas que a gente pode possibilitar dentro da casa do paciente, sem fazer com que ele
precise sair do ambiente de conforto dele, né? É muito difícil a gente remover um idoso da casa dele, né? São várias coisas que podem estar envolvidas. Então, isso é um dos atendimentos que a gente realiza através da Diag Clean, é o atendimento domiciliar. A gente vai na casa do paciente, avalia o paciente, medica o paciente quando necessário e sempre está acompanhando. Isso gera uma fidelidade bem legal. O paciente ele começa a ter bem credibilidade naquilo ali, acolhimento, né? Certo, aqui estamos conversando com a enfermeira especialista Débora Delicato aí a respeito das infecções sexualmente transmissíveis, não é isso? Também sobre o câncer de mama, o câncer do colo do útero, ela trouxe informações importantes aqui a respeito dessas doenças. Débora, eu quero agradecer a você pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Primeiramente, obrigada, Fernando, por tanto carinho sempre comigo, com a Diag Clean. A gente está de portas abertas, tanto para você. Nós nos encontramos tanto em Chucuru, né, na praça lá de Chucuru, recente a clínica de Chucuru, mas também bem acolhida, bem acolhimento. A gente tanto recebeu acolhimento no município, lá na área de Chucuru, como também aqui em Belo Jardim, né, no centro. A gente fica aqui na rua Floriano Peixoto, número 50, em frente à lanchonete Quero Mais. Funcionamos de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã até às 18, sem fechar para almoço. Obrigada, André, pela oportunidade de falar também um pouco aqui sobre essas tantas coisas interessantes, né, sobre essa adaptação da nossa rotina, da nossa vida em relação à prevenção, tanto das doenças as infecções sexualmente transmissíveis, como com a questão do câncer de mama, né? Então, assim, adquirir realmente hábitos saudáveis, né, procurar usar a camisinha, procurar informações mais reais, mais fiéis, procurar unidades de saúde que lhe acolham de uma forma diferenciada para que você consiga ter um pouco mais de segurança e que a gente evite tanta mortalidade com essas infecções tão preveníveis, né? Tão preveníveis. Viu? Obrigada mais uma vez. Certo, Débora. Antes de encerrarmos aqui a nossa entrevista, chegou uma perguntinha aqui dos bastidores. Sinais assim, de cortes nos lábios, próximo aos lábios, pode ter alguma relação com alguma doença nesta área? Olha, tem o herpes vaginal, o herpes genital, tem herpes do tipo 1 e herpes do tipo 2, e que, assim, normalmente, sim, algumas feridas elas podem ser infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem, inclusive, alguns exames, né? Podem ser o diagnóstico clínico, ou seja, visual, o médico vai olhar, vai diagnosticar e tratar. Mas tem exames também laboratoriais que a gente pode realizar no paciente, tanto de sangue como na própria ferida. Essa ferida, ela pode ser herpes. Existem feridas. A gente sabe, Fernando, que as pessoas, que a gente tem práticas de sexo oral, vaginal e anal. Né? Então, tudo que a gente usa na nossa mucosa, existe a possibilidade da gente desenvolver uma doença por ali. É onde o vírus entrou, é onde o micro-organismo entrou, é onde a bactéria entrou. A sífilis, por exemplo, se eu tiver contato de sexo oral com a bactéria, o local de inoculação, o local onde ela entrou, a bactéria entrou, vai formar uma ferida. Pode ser no dedo, porque a gente sabe que as pessoas se masturbam, então pode ser no dedo, pode ser na boca, se eu estiver praticando sexo oral, pode ser no pênis, pode ser na vagina e pode ser no ânus. Algumas feridas, algumas lesões, elas são visíveis, outras não. Às vezes a gente tem que realmente aderir, ter o hábito de se testar, fazer teste de HIV, sífilis, hepatite, herpes, citologia, fazer tudo que tiver acesso para poder a gente ter um diagnóstico precoce. Ok, tá aí, são as palavras da Débora Delicato aqui no programa Se Liga na Notícia. Mais uma vez, muito obrigado. Esteja sempre aí, saiba que o programa vai estar sempre à sua disposição aqui para recebê-la. Certo. Fernando está lembrando aqui para a gente falar em relação aos contatos. Tanto a gente tem os telefones, né? Tem o telefone da clínica, o WhatsApp da clínica, 98624-6735. Você pode ligar também o 3726-2338, ou pode me seguir, ou seguir a própria Diag Clean nas páginas, né, tanto na Facebook como no Instagram, ou Débora Delicato, também Facebook e Instagram. E a gente está sempre disponível e nessa tentativa de acolher diferenciado as pessoas que nos procuram. Ok, esse é o programa Se Liga na Notícia, recebeu aí a entrevistada Débora Delicato, conversando um papo legal com a gente sobre saúde. A gente agradece a você pelo carinho da sua audiência. Não vamos encerrar agora o programa, porque ainda falta a gente rodar uma matéria especial aí com o terceiro conselheiro tutelar mais votado aqui da nossa cidade nas últimas eleições, o Maciel Alves. A gente conversou com ele ontem pela manhã,
ele não pôde vir estar aqui com a gente ao vivo. A gente vai rodar essa matéria, essa entrevista bacana com ele, e na sequência a gente volta com mais Se Liga na Notícia. Obrigada. O Se Liga na Notícia veio até o Conselho Tutelar aqui de Belo Jardim para conversar com o terceiro conselheiro tutelar mais votado aqui em nossa cidade nas últimas eleições, Maciel. Maciel, seja bem-vindo aqui ao Se Liga Belo Jardim. É um prazer poder estar aqui com você para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, ouvir de você aí os agradecimentos a todo o povo que votou em você mais uma vez, renovando aí você ao Conselho Tutelar. É uma honra poder estar com você. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Se Liga Belo Jardim. Obrigado, André, obrigado aí ao Bloco Se Liga. Agradecer já depois de algum tempo, né? Já faz aí já 15 dias que se passaram, vai fazer 15 dias que se passaram as eleições. Agradecer aos 580 amigos que saíram de suas casas para me conceder o voto para mais um mandato de conselheiro tutelar, que se iniciará esse mandato dia 10 de janeiro de 2020. Beleza, Maciel. 580 votos aí, Maciel. Foi o terceiro conselheiro tutelar mais votado nas últimas eleições. Eu queria conhecer um pouquinho mais aí da história de Maciel, as origens, como tudo começou, de onde veio Maciel, a sua família, como foi que surgiu aí essa ideia, esse sentimento, essa vontade de trabalhar em prol das crianças e dos adolescentes da nossa cidade? Bom, André, eu sou natural, né? Porque dizem, uns pensam que eu sou natural de Serra do Vento, outros pensam que eu sou natural de Belo Jardim, e aí vai variando. Realmente, eu sou natural de Pedra, aqui no Agreste, já pegando ali o sertão pernambucano, em Pedra de Buíque, que é chamado Pedra de Buíque, mas é Pedra. E eu vim a Belo Jardim em 99, e em 2002 eu comecei a gostar da política, e comecei a ir assessorar um vereador. Foi onde eu conheci a terra de Serra do Vento, a cidade, o distrito de Serra do Vento, onde trabalhei ali por 7 anos e meio com um vereador de lá, e comecei a me apaixonar por essa questão da política, e vi que eu poderia ser útil. A princípio, eu entendi um pouco errado, que era conselheiro tutelar, eu achava que era para fazer projetos sociais, para fazer isso, para fazer aquilo. Em 2011 eu fui candidato ao Conselho Tutelar e fui eleito em 2011. Em 2013, então desde o finalzinho de 2012, 2013, nós começamos a desempenhar esse trabalho de conselheiro tutelar, onde estou aí até hoje. O que me levou realmente foi isso, foi querer fazer. E quando eu fui eleito ao Conselho Tutelar, eu me apaixonei por essas ações, porque é os direitos humanos da criança e do adolescente, é você trabalhar com os direitos humanos da criança e do adolescente, é você defender os direitos da criança e do adolescente mais carente do nosso município. Por quê? Porque sempre que são mais prejudicados por nossas políticas, pelo Estado, as pessoas mais carentes, seja adulto, criança ou adolescente. E minha questão é defender a criança e o adolescente. E quando eu estou defendendo a criança e o adolescente e consigo efetivar essa ação, eu me sinto aí totalmente realizado. É você ter um trabalho concluído, é você poder dar início e você ter o final desse trabalho. Marcelo, eu queria que você falasse agora um pouquinho da importância do conselheiro tutelar aqui na nossa cidade. Você que já é conselheiro tutelar por 2 mandatos, não é isso? Fala um pouquinho aí da importância dos trabalhos aqui do Conselho Tutelar na cidade de Belo Jardim. André, amigos do Se Liga, eu sempre digo aqui ao Conselho Tutelar que eu estou hoje como presidente desse órgão, e eu sempre digo que é uma das instituições mais importantes que pode existir no município. Por quê? Porque é uma instituição totalmente autônoma, totalmente que requisita serviço. Aqui é a porta de entrada. Aqui é a porta de entrada. Então a sociedade traz a demanda para aqui, daqui a gente destina. A gente leva aos órgãos realmente competentes, dependendo daquela ação. Então nós precisamos entender da importância do Conselho Tutelar em uma cidade. Porque nós precisamos saber que Conselho Tutelar no município, ele abre janelas, eles abrem portas para que venham muitos investimentos da Federação Brasileira.
É importante demais o Conselho Tutelar em uma cidade. A gente vê aí, percebe nas palavras de Maciel, a importância desse órgão para a nossa cidade. Maciel, fala um pouquinho agora da estrutura aqui do Conselho Tutelar em nossa cidade. É uma estrutura ideal? A gente sabe que é difícil, o ideal nem sempre é o real. Fala um pouquinho como é que está hoje aqui a estrutura. Tem dado condições ideais para vocês conseguirem realizar os trabalhos? André, falar de estrutura ideal é complicado, né? O Conselho Tutelar do nosso município, ele tem lutado para ter suas demandas realizadas. E graças a Deus, com muito esforço nosso dos conselheiros e de funcionários, nós tentamos fazer o máximo. Hoje, graças a Deus, nós temos uma demanda bem atendida, porque hoje não falta material, graças a Deus, o carro está aí sempre com tanque cheio, que era o que nós mais pedíamos, era que tivesse disponibilidade de combustível para que nós pudéssemos realizar nossas ações. E hoje tem, né? Um problema sempre acontece com uma diária de viagem fora, mas isso daí para nós, conselheiros tutelares, quando a gente quer realmente fazer o trabalho, então aí sai por menos. Mas hoje nós temos uma estrutura, uma casa muito boa, que a secretária no começo queria mudar, mas aqui é uma casa centralizada, uma casa que a população já conhece, então fizemos um pedido a ela que não retirasse daqui, e ela fez alguma reforma básica para que nós dessemos continuidade aqui. Porque nossa função não é o Conselho Tutelar ficar escondido da sociedade, é sim ficar exposto para que a sociedade saiba. Né? Minha preocupação, muitas vezes, é que os conselheiros tutelares, eles entendam quais são suas atribuições reais, que são conferidas lá no artigo 136 do Estatuto. Basicamente é isso. E aí nós podemos trabalhar usando essa estrutura, porque a estrutura ideal que você, quando você pergunta, para a gente que gosta da área, é uma maravilha, seria algo de outro mundo, né? Mas a gente vamos acompanhando, conquistas cada dia, né? Nós não temos um carro próprio, hoje nós temos, cedido aí pelo KIT, que foi o senador Humberto Costa que destinou ao Conselho Tutelar. Então nós temos o nosso carro próprio, um carro bem confortável aí para levar nossas crianças e nossos adolescentes para quando nós fazemos esse acompanhamento externo, fora do Conselho Tutelar. Maciel, a gente sabe que você já vai para o terceiro mandato aí em 2020. Eu queria saber de você aí como é que está os ânimos aí, a motivação. A gente sabe que não é fácil a função de um conselheiro tutelar, 2 mandatos já trabalhando aí em prol dos nossos adolescentes. Como é que está o Maciel aí, visualizando aí mais um mandato a partir de 2020? Os ânimos estão à flor da pele, né? Como me conhece, sabe de minhas posições, minhas convicções, que eu não perco elas. E quando eu disse que queria estar conselheiro tutelar, hoje eu tenho 2 Bíblias a seguir. Eu tenho uma Bíblia para a minha parte religiosa e tenho uma Bíblia que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que eu trabalhe os direitos humanos dessas crianças. Então, assim, os ânimos estão. Foi uma eleição muito conturbada, uma eleição de muitos tropeços, mas nós chegamos aqui, nós estamos aqui, e assim o ânimo realmente é dar prosseguimento, é seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque essa impressão que a sociedade tem de conselheiro tutelar que tem projetos sociais, vou realizar isso, tem um projeto, isso é mera ilusão, isso não existe. Conselheiro tutelar, ele é só para defender os direitos da criança e do adolescente, ele defende uma lei. E unicamente isso, temos que deixar cada um em seu quadrado. Compete ao CONDICA, ao Conselho Municipal, né, para realizar as políticas públicas. Aí é diferente. Mas só que precisamos. A sociedade, André, meu caro Fernando, e todos os ouvintes, eu não sei como é que fala. Internautas. Como é? Internautas, não é? Precisam entender realmente e não só dizer que sabe do que é o Conselho Tutelar. Realmente precisa dar uma analisada para não deixar isso cair em terra realmente as suas funções. Maciel, já pegando o gancho aí dessa questão de as pessoas conhecerem melhor o que é um Conselho Tutelar, fala um pouquinho da campanha desse ano. A gente percebeu que diminuiu a quantidade de eleitores, né? Houve uma diminuição no total de votos. Você acha que talvez faltou um pouquinho mais de mídia sobre o Conselho, de incentivo para o cidadão entender a importância desse Conselho, como funciona, e para essas pessoas darem a importância devida para ir votar? Primeiro tem que ter uma posição dos candidatos.
Esse total de eleitores já era previsto pela forma de campanha que foi feita. Foram feitas campanhas eleitoreiras. Foi feita campanhas usando o Conselho Tutelar como órgão sem credibilidade. Os pré-candidatos, até então, que quer estar oposto de Conselho Tutelar, acha que consegue votos, acha que angariando seus votos, descredencia os conselheiros atuais. Então, descredenciando esses conselheiros atuais, para angariar esse voto, automaticamente descredencia, bota em dúvida a instituição Conselho Tutelar. Então, a sociedade, para ela interessar-se ao Conselho Tutelar, temos que ter 25 candidatos, como teve, realmente trabalhando em prol do que é, ensinando, explicando o que é o Conselho Tutelar na realidade. Então, assim, André, quando você pergunta, precisa se informar mais? Precisa sim a sociedade, mas a informação direta, eu tenho certeza, caros amigos, que os 25 candidatos ao Conselho Tutelar não tiveram contato com menos de 20 mil pessoas. E tivemos 6 mil eleitores. Então, assim, quando você coloca, imaginou se cada candidato levasse na realidade. Eu me deparava na rua me perguntando, Marcelo, o Conselho Tutelar vai fazer o quê? Vai patrocinar a escola de futebol, vai fazer uma mídia, vai fazer um projeto de divulgação, vai ser transparente o Conselho Tutelar, esquecendo que o Conselho Tutelar é um órgão que trabalha com sigilos. Hoje mesmo, já recebi mais de 5 denúncias antes de vocês chegarem ao Conselho Tutelar. Sempre quando estamos nas denúncias não me identifique. Né? Me deixe no anonimato. Como é que eu vou expor essa situação? Como é que eu vou expor situações de estupro? Né? Estupro de vulnerável, estupro um adolescente que foi violentado sexualmente. Aí eu vou expor os casos e vou ter... Nós sabemos que Belo Jardim começa a pesquisar. Se eu expor uma situação de um estupro, a sociedade vai começar a pesquisar mais ou menos de onde é aquela adolescente. Chega na casa da adolescente. Então, o adolescente vai sofrer bullying na escola, na rua, em todo canto. Então, assim, os candidatos ao Conselho Tutelar, eles têm que se estruturar de conhecimento e realmente, em vez de só querer o voto, querer passar a informação. Eu tive, André, Fernando e os nossos internautas, eu tive 580 votos, e eu digo direto, foi 580 votos de pessoas realmente que me conhecem. Teve candidatos que tiveram 200, 300, 400, 500 votos, que não sabem onde estão esses eleitores. Porque esse voto foi totalmente... sem configurar o que é o trabalho do conselheiro tutelar. Se você pegar alguns desses 580 eleitores que eu tive, e você pegar 100, eles vão saber mais ou menos o que é que o Conselho Tutelar faz, porque eu faço questão de explicar qual é as atribuições do Conselho Tutelar. Só para a gente concluir aqui esse pensamento da questão aí das últimas eleições, o que você achou desse ano aí, a novidade de termos urnas apenas em Belo Jardim, em apenas 4 escolas? Você acha que isso também prejudicou também na hora do cidadão se dirigir e conseguir votar? Com certeza, totalmente. Foi a primeira eleição desde 2002 para cá que não teve urna na zona rural. Quer dizer, o direito do eleitor de Serra do Vento votar em seu lugar, de Chucuru votar em seu lugar e de Água Fria votar em seu lugar, foi tirado. Então o eleitor saiu de Chucuru para vir à cidade. Mas só veio à cidade aquele que realmente conhece Maceió diretamente, mas em menos quantidade. Serra do Vento e Belo Jardim. Aí isso ocasionou o quê? Uns tumultos no Padre Giovanni e um tumulto no Castelinho. Isso daí atrapalhou muito, porque muitas pessoas foram para as sessões, para as filas, aquele fila, porque eu vou lhe dizer sinceramente, eu sendo candidato, eu não passaria 4 horas como os eleitores passaram na fila para votar em seu candidato. Então, assim, foi essa parte de desorganização, foi essa parte que atrapalhou esse pleito. Se as urnas fossem suas origens, nós teríamos aí para mais de 8 mil eleitores. Então, e isso eu falava sempre. Falava para a comissão eleitoral, falava ao Ministério Público e dizia: vai tumultuar esta eleição se as urnas for na cidade. O problema, André, não foi 4 locais de votação, que toda a vida teve nesses 4 locais. Foi de ter tirado 3 locais, que foi Serra do Vento, Chucuru e Água Fria. O problema não foi as poucas urnas, foi quase a mesma quantidade da eleição passada. E não houve tumulto. Por quê? Porque a cidade vota na cidade e a zona rural vota na zona rural. Você está entendendo? Então, assim, o que aconteceu foi tumulto. Teve pessoas que viajaram mais de 80 quilômetros para chegar a uma urna que foi a parte de Chucuru. Tem sítio em Chucuru que daqui para lá dá uns 80 quilômetros. Porque quando você chega em Chucuru, de Chucuru para lá leva 1 hora de viagem. Então, assim, é longe demais para chegar a vir ceder o seu voto ao conselheiro tutelar. Marcelo, mais uma pergunta aqui para a gente chegar ao nosso final da entrevista.
Eu queria que você falasse um pouquinho aí a respeito da renovação que nós tivemos nessas últimas eleições para o Conselho Tutelar. A gente sabe que em todo o trabalho é importante haver uma renovação. Às vezes as pessoas acabam se acomodando e é bom sempre renovar. Por outro lado também tem a questão da experiência, do conhecimento. São pessoas novas que estão entrando. Como é que você vê então aí o equilíbrio aí dessa questão sobre a renovação para o Conselho Tutelar? André, a renovação do Conselho Tutelar, ela tem seus lados positivos e seus lados negativos, né? A renovação do Conselho Tutelar não é como a renovação de uma Câmara do Legislativo, porque ali o Legislativo, eles vão se reunir vários tempos e tem suas demandas. O Conselho Tutelar, como ele não tem essas demandas, as demandas do Conselho Tutelar é totalmente diferente, então eu não posso tecer comentários hoje a respeito dessa renovação, se é positiva ou negativa, antes de todos juntar. Nós 5 ali não nos reunimos, os eleitos ainda não tivemos uma reunião, então eu não conheço realmente qual é a diretriz, qual é o pensamento, qual é a convicção desses 3 novatos, para que realmente a gente se enquadre. Eu só peço a eles, como eu tenho dito, eu só me reuni com um conselheiro, que foi o Tiago, um pouco, então eu só pedi a eles que viessem dar uma analisada no estatuto, para que quando chegassem aqui, dia 10 de janeiro, se Deus quiser, tudo empossado, todos empossados, então aqui a gente pudéssemos realmente fazer o trabalho real, o que é conselheiro tutelar. Então assim, eu tecer esse comentário é meio complicado por conta que a gente ainda não trabalhamos juntos. Beleza, Marcelo. A gente vai chegando aqui ao final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Gostei muito de conversar com o presidente, atualmente presidente aqui do Conselho Tutelar e reeleito para mais um mandato, o Maciel. Agradecer a ele por ter aceitado aqui o convite de participar do programa Se Liga na Notícia. Foi bom demais conversar com você, um cara que é muito sincero, um cara muito transparente, muito autêntico. A gente parabeniza você aí pela campanha, pela reeleição e agradece de coração por essa entrevista. Muito bem, obrigado a você. Então posso me agradecer agora de novo? Então aí eu quero agradecer de todo o coração a meus amigos da Zona Rural de Serra do Vento, né, que me abraçou aí a reeleição de Maciel, a candidatura de Maciel, Conselho Tutelar. Os meus amigos de Chucuru, que se disponibilizaram em toda a região. Quando eu falo Serra do Vento e Chucuru, eu falo de toda a sua região, todos os sítios que comportam aquele distrito. E alguns amigos de Água Fria. Digo alguns amigos de Água Fria porque eu não tenho muito contato com essa região. E também a meus amigos de Belo Jardim, que vieram sair de suas casas, fizeram uma campanha maciça, uma campanha de conscientizar, uma campanha de realidade do que é o Conselho Tutelar, e aí fizeram com que, com todo esse transtorno, com todo esse tumulto, 580 pessoas ficassem nas filas daquele dia de eleição, que pela misericórdia, mas ficaram 4, 5, 3, 2 horas para votarem em Maciel, Conselheiro Tutelar. Então, meu muito obrigado a esses amigos, meu muito obrigado a esse pessoal, e contem comigo sempre, sabe que tem um Conselheiro Tutelar amigo. E já agradeço aqui ao Blog Se Liga, né, em nome de Fernando e André, e que todos possam ter aí uma vida de paz. E este Conselheiro Tutelar aqui, e este Conselho Tutelar aqui, está à disposição de portas abertas para receber toda a demanda. Valeu, Maciel. A gente continua com Se Liga na Notícia, levando muita informação de Belo Jardim, claro, da nossa região. Voltamos, gente, com o Se Liga na Notícia, agradecendo a você pelo carinho da sua audiência até esse momento. Hoje foi um programa muito especial, um programa onde a gente recebeu aí pessoas especiais no nosso programa. Conversamos primeiro com o Pitomba da lotação vereador. Na sequência a gente conversou com a professora Tatiana Valério sobre adoção e sobre o curso de engenharia de software aqui do IFPE Belo Jardim. E encerramos a entrevista com Débora Delicato, a enfermeira especialista em doenças sexualmente transmissíveis. Por último, agora tivemos uma matéria especial com o terceiro conselheiro tutelar mais votado nas últimas eleições, o Maciel Alves, atual presidente do Conselho Tutelar. Próxima semana, galera, próximo sábado, a partir das 11h30, a gente volta conversando. Já temos uma entrevista confirmada, a 4ª colocada no Conselho Tutelar nas últimas eleições, Janaína Cavalcante. Janaína Araújo, não é isso? Corrigindo aqui, Janaína Araújo vai estar com a gente, conversando, batendo um papo descontraído e também, claro, falando tudo sobre a campanha dela ao Conselho Tutelar. Para muitos, uma grata surpresa aí, com 400 votos na 4ª colocação, que ela
acha, o que ela pensa sobre o Conselho Tutelar e, claro, as suas ideias futuras para o próximo ano. A gente vai agradecendo a você pelo carinho. Lembrando também que o Se Liga Belo Jardim transmite a LBJ, a Liga Belo Jardinense de Futsal, LBJ, que vai começar aí as suas quartas de finais a partir do dia 3 de novembro, no próximo domingo, dia 3 de novembro, as quartas de finais na tela do Se Liga Belo Jardim, a LBJ 2019. Vem também aí a LBF, diretamente do Ginásio Poliesportivo do IFPE Campus Belo Jardim. A gente agradece também aqui a proprietária da loja Sim a Moça, não é isso, Fernando? Nosso diretor está por aqui, a proprietária Adriana, que abriu as portas aqui da sua loja para poder a gente realizar hoje o programa especial aqui. Uma loja muito confortável, com grande variedade aqui em roupas. A loja que veste você. Quer ficar bem na moda, quer renovar o seu look, vem para cá, para a loja Sim a Moça, na Siqueira Campos, praticamente em frente à Prefeitura Municipal. A gente está recebendo por aqui ao vivo, está chegando por aqui o secretário de Educação, Adriano Cândido. Quero dar a ele boa tarde. Adriano, seja bem-vindo aqui ao Se Liga na Notícia. Boa tarde, quero saudar todos aqui nesse momento, presentes pela internet, um meio rápido de comunicação que leva a comunicação, a imagem, as informações para o Brasil e para o mundo. Adriano, eu queria começar conversando com você um pouquinho aí sobre a sua história, a sua passagem aí, primeiramente pela AEB aqui em Belo Jardim. Fala um pouquinho aí como foi, como presidente aqui da Faculdade Municipal de Belo Jardim. Isso, dentro do meu histórico, até para quem não me conhece ainda, sou professor, tá? Desde 99, inclusive na própria AEB, fiz matemática, sou especialista em matemática, e também da minha carreira em sala de aula, também passei pela administração, fui diretor-presidente, fui presidente da AEB, e isso também, queria deixar salvo para vocês agora aqui presentes, que até recebi essa semana da Barbosa e Couto, que é a empresa que faz a parte jurídica da AEB, e acompanha acho que 26 municípios, em que todas as minhas contas foram aprovadas no período que passei por lá. Então mostra que realmente a dedicação, o empenho é fundamental para que a gente obtenha sucesso. Então, junto ao Tribunal de Contas, minhas contas foram aprovadas no período que fiquei lá, em praticamente 2 anos, e isso faz com que realmente a gente se sinta grato sobre o dever cumprido. Isso é a verdade mesmo que se diz. Beleza, Adriano. Olha só, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre os seus trabalhos agora à frente da pasta da educação municipal aqui na cidade de Belo Jardim, que você já desenvolveu aí durante esse período que você está à frente da Secretaria de Educação. Nós sabemos que é um desafio, os municípios em todo o país passam por diversas dificuldades, isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Nós gostaríamos de ter muito mais apoio do governo federal, também do governo do estado, e faz com que a gente possa respirar melhor. Trabalhar dentro da educação com recursos mais municipais. A gente sabe que foi um ano de análise do presidente atual, e acredito que em 2020 vamos torcer que ele realmente comece a soltar mais recursos. Assim, a gente sabe que ele trabalhou no sentido de filtrar, observar primeiro o campo, como funcionava com gestões anteriores, para que ele possa, a partir de agora, começar a fluir. A gente tem que torcer que dê positivo, até porque é o nosso país. Se der errado, nós seremos também prejudicados quanto a isso. Ok, Adriano, fala um pouquinho aí. Essa semana teve a paralisação dos motoristas da empresa Vênus, uma empresa terceirizada aqui da Prefeitura Municipal, onde presta serviços aí à educação do município. Os motoristas pararam. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que está acontecendo de fato, o que motivou essa paralisação aí. Os ônibus não puderam circular, algumas crianças não puderam chegar à escola, principalmente aquelas que moram mais distantes, zona rural. Fala um pouquinho aí sobre esse acontecimento. Na verdade, a gente sabe que a mídia, no geral, procura informações como essa que são polêmicas, mas que na verdade a gente esclarece o que é real. Dentro do transporte escolar existe a terceirização, tá? E o município honrou com o mês de agosto com eles, e por alguma coisa que aconteceu, não sei do financeiro dessa situação. Bom, na verdade as mídias recebem, absorvem as informações, e é bom a gente ouvir as duas partes, Até foi quando eu conversei com o Fernando e ele me deu um direito à resposta no que se diz respeito à creche Mocinha Moura. Eu queria deixar aqui em aberto, tá, dentro do que se diz respeito não só a ela, que nesse período de 2019, eu, enquanto secretário de Educação,
tive um olhar junto ao prefeito Hélio, o que diz respeito à educação infantil, onde nós inauguramos, início do ano, uma creche que atende hoje o bairro Bela Vista e Frei Damião, que não existia. É a creche Centro de Educação Infantil, creche Lucielma Cavalcante, onde atende em torno de 80 crianças, tá? Totalmente equipada dentro dos padrões. Nós, em seguida, inauguramos também uma creche para 50 crianças em Serra dos Ventos, mais uma creche nova que não existia. Então a mãe ali da zona rural muitas vezes também não sabe, não tem com quem deixar seu filho, e hoje ela tem essa comodidade. Eu acho que isso é zelo, né, pelo ser humano, zelo por quem não pode pagar uma babá para ficar em casa. E com muito desafio, antes que eu chegue na Mocinha Moura, segundo a denúncia que você citou, quero deixar também aberto que uma creche que estava no abandono há quase 8 anos, que é a creche Vovó Maria, onde fica na Avenida Senador Paulo Guerra, nós inauguramos 8 anos de abandono, onde uma pessoa se prostituir, fumar maconha, tá, o prédio abandonado. Nós fizemos o processo de licitação junto com o município, né, o prefeito autorizou, me cobrou muito dessa obra, e nós realmente temos uma creche hoje para 160 crianças. Tá? Até então funcionava um prédio alugado. Primeiro, sair de um aluguel, fazendo com que a gente não já economiza o dinheiro público, e fomos para um imóvel que estava totalmente, onde quando acompanhamos a obra, existia um atestado de finalização da obra com engenharias anteriores de outras gestões, onde nós observamos que os canos não existiam. Quando a gente cavou, cadê o esgoto? Jogou água, deu descarga, deu retorno. Quando cavou, onde tem sido atestado que existia tubulações de 100 milímetros de esgoto, não tinha um tubo. Fizeram os tubos de 3/4, que de 25 milímetros, que dá acesso às torneiras, não tinha, fecharam a cerâmica. Então a gente, além do que foi licitado, a gente teve que gastar mais ainda com recurso próprio para que pudesse funcionar. Então, aonde é que está o zero com o dinheiro público do passado? Então, deixo só claro que hoje a creche Vovó Maria funciona, nós finalizamos, alguns ajustes ainda estão sendo feitos, sabe por quê? Porque no que diz respeito a documentações, estava 100% concluída a parte no momento. E quando nós averiguamos com a retomada da obra, não estava. Então isso nos deixa triste, porque realmente é uma obra que a gente tem que seguir, a gente tem que concluir. Então, 8 anos praticamente, quase 8 anos parada, e nós concluímos junto à gestão do prefeito Hélio dos terrenos. Dificuldades existem muitas, e muitas pessoas torcem para que dê errado. Mas quando a gente tem um Deus, a gente pode ter certeza que dá certo. Falhas existem, se consertam. A gente tem que ser homem o bastante para chegar e dizer, está errado, vamos consertar. E também ser homem para dizer, admitir. Eu sei que realmente eu estava errado e você estava certo, então vamos averiguar. E até quero elogiar o blog, porque às vezes que eu conversei com o Fernando, ele aceitou o diálogo, deu direito de resposta, inclusive visitou a creche conosco, conversou com a gestão, com os professores, e viu mães que falaram que realmente são muito felizes hoje por ter as crianças bem cuidadas ali, não falta merenda de qualidade, tudo organizado, num prédio alugado, que brevemente, confio em Deus, que o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos inaugurar a sede, que também está abandonada lá no Bom Conselho. Até então, quando ele assumiu, estamos destravando muitas informações. A obra, na época que seguiu e parou, a empresa contratante da época, antes da gestão dele, não prestou contas. Então, existe um CIMEC, tem uma página que qualquer pessoa hoje vai lá no portal e encontra, que não foi alimentado as informações. Então, conseguimos destravar boa parte. Vamos seguir com essa obra. E, como eu digo a vocês, muita gente não acreditava que a Vovó Maria saísse. Saiu. E a Mocinha Moura vai sair, se Deus quiser, ano que vem. Vamos destravar e trazer uma creche para 216 crianças. Tá certo? O nosso diretor Fernando aqui está perguntando se tem alguma previsão sobre a creche do Bom Conselho. Veja só, exato. Nós dependemos do recurso federal, tá certo? À medida que vai avançando, vai se liberando verbas, recursos. Ela é muito grande. Ela estava ainda numa situação mais crítica do que a Vovó Maria. A Vovó Maria já estava coberta. E ela ainda não, mas assim, eu não vou te dar previsão, mas eu digo a você que 2020 essa creche vai sair, se Deus quiser. Não vou te dizer mês, porque tudo é um processo de trâmite, documentação. Procura as documentações antigas para prestar conta, não se encontra mais. Então, não é fácil, porque também não é só colocar tijolo, gente, é também prestar contas ao governo federal, porque nós somos um órgão público. E quanto à denúncia, como foi citado, o nobre Fernando foi lá, averigou que realmente não era como foi passado para ele, e eu deixo aberto que no dia a dia, qualquer situação que aconteça, eu estou todos os dias na Secretaria de Educação para atender vocês, escutar, o que estiver errado a gente conserta, e o que estiver certo eu digo, realmente, quem te passou a informação, não passou a informação coerente. Adriano, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, fala um pouquinho aqui. A Érica Brito está perguntando sobre a questão do Fundeb. A gente sabe, foi notícia esse mês aí,
nos principais veículos de comunicação aqui da cidade, é a questão da CPI, que foi instaurada aí na Câmara dos Vereadores. Como é que está essa situação aí do Fundeb? Já está tudo resolvido? Foi tudo pago da forma correta? Como é que você vê aí essa história aí da CPI do Fundeb? Na verdade, está tudo correto, inclusive dentro da transparência, como eu falei para vocês. Estou aberto para quem quiser me procurar, a gente conversar. E o que se diz respeito à folha, estamos com o efetivo em dia, tá? O contratado, não estamos virando um mês no sentido de atraso, existe ainda um pequeno intervalo entre final de mês e início do outro, mas com certeza vamos atualizar, tá certo? Até porque a gente sabe que a FPM caiu, não é? A gente recebe a verba do Fundeb, mas existe um complemento também de recurso próprio. Nós temos aí 60 escolas, onde precisa de muito apoio no que se diz a vigilância, a merendeira, serviços gerais, professor. Não é? Tem muitos professores se aposentando aí, a gente precisa contratar essas pessoas até que seja finalizado o processo de concurso. Então as dificuldades existem. Na verdade, o que eu digo a vocês, independente de CPI, nós temos um Tribunal de Contas que é quem julga as contas, é quem averigua tudo, inclusive está em auditoria aí esses últimos meses e nada que esteja fora do normal. Então, eu acho que existe um órgão maior, não é, que é o Tribunal de Contas, que julga as contas de prefeito, de secretários, que somos ordenadores de despesa, e está tudo transparente, gente. Tem um portal aí que você abre, acessa e vê tudo. Eu acredito que, quanto à pergunta, qualquer dúvida também pode me procurar, jovem, que a gente pode esclarecer pessoalmente na Prefeitura, na Secretaria de Educação. Tá, e essas são as palavras do secretário de Educação, Adriano Cândido, participando aqui do Se Liga na Notícia. Estação ferroviária, nosso diretor aqui está perguntando. Adriano, tem alguma novidade aí a respeito da estação ferroviária aqui? Excelente você tocar no assunto, onde também respeito à oposição, até porque quando a oposição é crítica e traga benefícios para o município, é bem aceito. Porque, como eu digo, se a gente não tivesse, se as pessoas fossem disciplinadas, não existia delegacia, né? Nem precisava porta nas casas. Então, a oposição vem e a gente vai, como sempre é um ioiô, né? Uma hora você é a situação, outra hora você é a oposição, quando eu digo aos políticos que não estão na situação do município. Mas o que eu digo é o seguinte, o que foi veiculado aí é que a estação tinha parado por falta de pagamento, não foi. A obra foi feita medição, está totalmente em dia com o pagamento. Se você quiser, eu passo o contato da empresa, lá na prefeitura, é só me procurar. A questão é porque lá é um órgão regido pela Fundarp. E na época, quando foi feita a avaliação para a construção, ela deu início, a Fundarp veio, averigou e disse que tinha que mudar alguns aspectos da planta para que mantesse o máximo possível de originalidade, por se tratar de um prédio antigo. Então nós estamos aguardando, já enviamos 2 vezes as plantas, solicitamos agilidade para que eles dêem o ok no novo formato exigido por eles mesmos, para que a obra continue. Onde realmente lá vai ser um espaço excelente do campo da educação, e que vocês vão brevemente me chamar aqui para que a gente possa mostrar e também convidar vocês para a inauguração, se Deus quiser. Mas nós dependemos da Fundarp para que ela dê o feedback e a gente possa reiniciar as obras. Beleza, Adriano. Obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa. Fica à vontade aí para fazer os seus comentários finais. Quero agradecer aqui à equipe, né, pessoas de qualidade que eu vejo que tem um trabalho brilhante na comunicação no nosso município, como também abrange outras cidades, e deixo aberto que no dia a dia nós sabemos que denúncias existem, as pessoas falam, muitas torcem para que dê errado, mas que eu estou aberto, Fernando me conhece, vocês me conhecem, é só me procurar na Secretaria de Educação, a gente conversa, dialoga, tira foto, dá resposta, e o que tiver errado é como eu digo, a gente está para consertar. Ninguém assume uma pasta dessa para errar, ou com vontade de errar, e sim com vontade de acertar. Até porque nós somos humanos, nós temos nossas crianças, não é, aqui no nosso município, nós atendemos a quase 11 mil, entre crianças, jovens e adultos, e queremos o bem delas, pode ter certeza disso. Tá bom? Valeu, secretário Adriano Cândido. Esse é o Se Liga na Notícia, chegando aí a mais um final de programa, agradecendo a você, claro, pelo carinho da audiência, um programa que propõe levar sempre o lado da verdade, um programa democrático, um programa que sempre fala a notícia como ela é. A você, muito obrigado de coração. Tenham todos um ótimo final de semana. A gente volta no próximo sábado com mais um Se Liga na Notícia, o seu programa de notícias de Belo Jardim e região.